Pessoal, voltamos, né? Deu uns problemas aqui na transmissão, mas já estamos de volta. Conto com vocês aí, não me abandonem, hein? Né? A gente retorna aqui, né? Acontece, imprevisto acontece, faz parte do nosso dia a dia, né? E ainda mais a gente falando sobre resistência, né? Resistência a mudanças e tudo que tá vindo. Aí até, vou dizer, até o computador resistiu a essa mudança aqui. Então é importante, ó, já coloca aqui na tela o livro, né? Que vai ser sorteado. É um livro referencial hoje. Só para vocês terem uma ideia, ele se baseou, é um estudo do CIT, né, o Conselho Interamericano de Administração Tributária, e ele se baseou, Paulo, em todas as administrações do mundo, entendeu? Assim, as melhores práticas, o que estão fazendo, tudo que vocês estão vendo de mudança. Esse livro é referência, seja para as universidades, seja para o dia a dia, e ele tem essa visão muito prática, né? Um fisco mais latino-americano, um fisco europeu, um fisco mais de países nórdicos. Então, assim, é interessante essas perspectivas que vocês vão entendendo também as boas práticas. É interessante, assim, ter ele para referenciar e também colaborar com essas mudanças que a gente vai vendo. Mas voltando aqui o que eu queria falar sobre a resistência à mudança. Hoje eu vejo que existe um elemento cultural que precisa de fato ser vivenciado e até mesmo rompido com certas amarras, né? Com certas coisas assim burocráticas, algo que limita, né? Uma coisa que a gente quando entra no fisco, né? Principalmente quando você vem numa área tecnológica, tem outras questões da sua atividade. Você pensa que a tecnologia vai resolver tudo. E hoje eu vejo claramente para mim que se o elemento cultural não estiver ali amarrado, não estiver ancorado nessas perspectivas, dificilmente a mudança vem. Sim, o Peter Drucker tem uma frase interessante que é o seguinte, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, assim, se você não tem essa mudança cultural, você vai ter muita resistência, você vai ter aversão, e a gente fala assim, coloca um monte de tecnologia para evitar a sonegação. Mas você vai em alguns países, não tem nem essas questões, você tem uma cultura que já é mais uma cultura mais fluida, né, de transparência. Então, assim, são questões também que a gente tem que focar nessa mudança cultural, não só tecnológica. Pode falar, Paulo. Super importante a gente falar um pouco dessa questão da cultura, porque nas empresas de contabilidade a gente enfrenta muito isso, né, Bruno? Então, hoje a gente tem o nosso sistema principal, né, nosso RP, que a gente chama principal, mas surgem uma série de outros sistemas, de outras tecnologias, e que a gente vai tendo que se adaptar, que é de importação de notas, de atendimento às principais, de auditoria, de compliance, de controle de atividades de funcionários, de BIs para clientes e para os funcionários, e para compliance da própria empresa de contabilidade, e que isso vai gerando custos, e se não adianta o contador ou qualquer, né, adquirir simplesmente isso, se não existe realmente esse trabalho na cultura, tanto dos empresários quanto dos funcionários. Então, a gente também vive muito isso, desse investimento em tecnologia, que a gente não sabe se ele é um gatilho depois para uma coisa pior, para um custo, né? Então, acho super importante. Eu acho importante isso que você coloca, assim, a gente vive assim, hoje essa questão de vários sistemas surgindo, né, a integração dentro da empresa, se isso não está no dia a dia, né, não ser uma empresa também de contabilidade que fomente a inovação e também assim, essa perspectiva de fato, eu vejo assim, tinha um livro que eu achava muito interessante que tinha uma pergunta, ele começava com uma pergunta, TI é tudo? Porque chegou um momento que acho que todas as respostas do mundo vão estar reveladas sobre uma tecnologia de informação. Mas você pensou, às vezes, que sem precisar de uma tecnologia, você precisa de fato para aquele sistema de fato otimiza as suas regras tributárias e tal. E por outro lado, eu vejo como que a gente às vezes fica tão amarrado em certas regras. Tem situações que até mudança da legislação, eu lembro de uma coisa que aconteceu um tempo atrás, até cito assim, quando houve a dispensa do Sintegra. Muitos contabilistas, muitos profissionais não acreditavam que tinha... Não, tem que mandar ainda. Eu vou mandar. Aí tinha a empresa que fornecia o sistema. Não, você pode ser penalizado. Então, assim, isso, se você não torna essa informação mais clara, não tem a mudança, às vezes você está tendo um custo até por não estar totalmente vivenciando isso. E vai impactando muito no que você colocou, assim. Até onde vai esse investimento em tecnologia, né? Ele está de fato, você tem que fazer também essa avaliação, ele está aprimorando de fato meus negócios, meus sistemas, e aí mesmo que hoje um conceito que esse fisco também reflete é o seguinte, eu estou só levando um processo para a contabilidade ou estou simplificando o ambiente de negócio? Porque muitas das vezes era fácil anteriormente pensar assim,
pede para fazer essa inscrição, pede para fazer esse processo ou fazer esse cadastramento, que a contabilidade vai fazer. Mas hoje a contabilidade ela não pode também ficar absorvendo, que ela deixa de pensar no negócio dela para só ficar atuando em processos, né, burocráticos e tal. Então, assim, o investimento em tecnologia é também, e por outro lado, tem custo. E às vezes as pequenas e médias às vezes sofrem para ter um sistema mais de recuperação de tributo, de análise, de classificação fiscal. Então tem essas questões. E algo essencial nos dias de hoje. Você vê que tem uma discussão hoje nacional colocada, Paulo, que é o seguinte: o que de fato pode ser compartilhado com empresas que tratam ou monetizam dados das notas fiscais? Isso, tem um ofício, nós fomos chamados a discutir sobre isso, para de fato olhar para os documentos, para as escriturações, o que é sigilo fiscal, o que é sigilo pessoal, que aí trouxe uma questão assim, talvez não tenha um sigilo fiscal, mas é sigilo pessoal das pessoas, das compras que elas fazem. E aí, o que de fato, assim, a empresa, essa contabilidade, está protegendo de dado hoje, como o fisco tem que proteger, né, das pessoas. Mais uma vez, a gente lembrando que a gente tem uma legislação específica hoje de proteção no Brasil, que é a LGPD, e que é uma legislação complexa e que a gente ainda está se adaptando, né, das empresas contábeis. As empresas de contabilidade, hoje, elas possuem, inclusive, informações sensíveis, que a própria lei chama de informação sensível, que é exatamente a mais preocupante. Então, a gente precisa ter atenção a isso ainda também, né? Assim, tem empresas hoje que de fato promovem soluções com os dados quando são autorizados pelo dono da nota, porque você tem o adquirente, a nota é dele, que vai ser utilizada até mesmo. Você não viu uma informação recente que estavam usando dados da nota premiada capixaba para aplicar golpes, né? Fica até importante o alerta, né? Quando ninguém liga da Secretaria da Fazenda para te avisar que você ganhou o prêmio ou não. Tem um portal para isso, tem informação específica, e aí pessoas estavam sendo contactadas, né, após serem sorteadas, e golpes estavam sendo aplicados. Então, assim, hoje a proteção, ela implica porque o dado, de fato, pode conhecer até a sua rastreabilidade, o que você faz. Então, assim, é muita atenção. Então, assim, é um desafio, esses 3 princípios de resistência aí, seja da tecnologia. Então, muita atenção, que é algo que impede no seu negócio, na sua vida. E hoje, queria também, Paulo, aproveitar aqui, nessas interações, é muito interessante, você falou do canal, você tem lá no Instagram, mas depois que a gente termina os treinamentos aqui, o interessante, assim, que às vezes a pessoa nem fez uma pergunta ali, mas ela entra no Instagram, Bruno, aquilo ficou na minha cabeça, eu estou com dúvida, eu tenho ali, você vai falar sobre isso, eu acho interessante até mandar um abraço lá para Janaína, lá da Souza Cunha Contabilidade, que ela sempre, Bruno, isso daqui foi interessante, sempre comenta, então eu acho interessante, assim, que essa conversa, é importante isso, a conversa nunca termina aqui, ela é só aqui uma construção que a gente faz, e do dia a dia a gente também vai esclarecendo, vai ter sugestão, comentários de vídeo, a gente vai seguindo. Quem está ditando a pauta hoje, quais são os contabilistas hoje, entendeu? O pessoal tá até colocando aqui que foi só você falar de física que até o YouTube trava, entendeu? Vai falar física e tecnologia que o YouTube trava. E um monte de gente falou assim, não me abandona não. O pessoal, uns 3 comentários assim, abandonar o Bruno jamais. Ele é imperdível. Não, beleza, obrigado. É isso mesmo. Você viu que existe esse temor, né, do físico. Eu estava numa palestra essa semana, eu achei interessante que até um colega comentou o seguinte, Bruno, o triste é o seguinte, a gente trabalha, ser auditor para promover, ter simplificação, mas parece que o pessoal não gosta da gente, onde que a gente chega, muda o assunto, fica mais sério, aí ele falou assim, eu estou até tirando meu broche, eu falei assim, não, aí ele falou assim, não, aí ele falou assim, mas Bruno, você tem que também pensar, ele colocou essa reflexão, que a gente é aquele da relação que diz, o certo é assim, tem que fazer assim. Aí aquele chatão, às vezes, fala, tem que fazer assim, o certo é dessa forma. E às vezes até com os amigos a gente não gosta, aquele que só fala que tem que ser assim e assim. A gente também tem essas situações para descontrair. Mas vamos lá, né? Já que a gente, para não abandonar, então o que eu quis trazer aqui uma reflexão para a gente começar a pensar na nossa realidade. Assim, se existisse já que tem um fisco, né, que quase o YouTube aí quis derrubar, mas assim, se tem um fisco, vamos pensar se existisse um oráculo fiscal, que a gente pudesse perguntar hoje sobre esses anos que virão, né, de transição de reforma tributária, de como eu posso me planejar, como eu penso a minha empresa, como eu penso também como servidor público, como funcionário, como empreendedor, né? Está um momento mesmo de empreendimento e às vezes você vê o empreendimento feminino na contabilidade é marcante, né? Então, assim, de fato, vamos fazer essa pergunta aqui para esse oráculo fiscal. Então, assim, se eu fosse fazer essa pergunta, eu acho que teria 2
estigmas ou síndromes que deveriam ser afetadas ali. É uma brincadeira que eu faço assim sempre para trazer essa perspectiva. A primeira, quem viu ali no oráculo, é a síndrome de Medusa, né? Medusa era aquela figura mitológica que se você olhasse virava pedra. Mas por que eu falo isso, Paulo? Porque tem às vezes na instituição, na empresa, ela quase tem um medo de olhar para dentro da empresa, para de fato entender qual processo não tem mais sentido. Então é aquela coisa, não, eu vou seguir e nem vou olhar para os meus problemas, né? Nem vou olhar o que de fato hoje a minha empresa, o fisco, precisam ser repensados. Entendeu? Então assim, essa síndrome, ela é prejudicial porque você de fato não entende e não vê e não põe em pauta o que precisa ser discutido, né? Você jogar para debaixo do tapete sempre é a pior medida dos seus problemas. Então assim, essa síndrome de Medusa é o quê? É você não querer olhar para de fato o que a sua empresa está vivenciando na realidade. Às vezes, já que nós falamos em tecnologia, hoje é impossível você de fato conhecer se não tem indicadores que falam da saúde da sua empresa. Seja uma empresa de fato, não só na contabilidade, mas qual é a realidade da sua empresa, quais os indicadores contábeis, fiscais, empresariais, né, que são colocados. Então assim, você de fato não usa a tecnologia a seu favor para fugir e fica com essa síndrome, não posso olhar, eu não quero ver, eu não quero enxergar o que está acontecendo. E muitas das vezes não é só enxergar para o bem, não. Às vezes, talvez o seu negócio, ele precisa ali. Vocês percebam que num só corpo tem duas visões que não se olham. E às vezes você tem muitas corporações que quase que rejeitam um olhar que aquela situação, o novo sempre vem, mas esse novo não quer conversar com toda a experiência, com quem já trilhou. Então, assim, essa mesma instituição precisa promover esses dois olhares, né? Você tem visões aí se for pensar hoje uma coisa muito nova, vamos pensar em geração Z, milênio e tal, mas assim, de fato, existe uma cultura que promove a interação de risco, mas ele não percebe que muitas das vezes permanecer, né, em um ambiente de transformação inócuo ali, que você não muda, às vezes é mais arriscado. Você é estático, você não promover mudança. Ah, não, a empresa, aquela frase triste, sempre foi assim. Então vou continuar assim, eu sempre entreguei assim, então o fisco aquela coisa, nunca chegou o fisco aqui, eu fazer dessa forma. Ou não, eu sempre fiz dessa forma. Então assim, esse ambiente em transformação, se você não promove, né, inova, não oferece novos serviços, isso é uma estratégia um pouco falha para o nosso dia a dia, para essas mudanças que vão vir. Então, vamos dar início então, Paulo? Vamos começar a falar essas questões que a gente começa a trazer. Quais são esses princípios que a gente tem que colocar num contexto agora de transformação digital com reforma tributária e com novos contextos? O primeiro que eu coloco assim, né, é sobre essa questão da flexibilidade. Entender, né, assim, que hoje a economia não dá. Se vocês olharem, vamos colocar, assim, eu acho que tem momentos até de autocrítica mesmo, assim. Se vocês olharem questões do regulamento que existem lá hoje, que a realidade nem existe mais. Entendeu? Assim, o que o regulamento fala de situações que documentos nem mais existem. Então, assim, hoje a economia digital, ela não é mais estanque, ela não permite isso, porque uma realidade que você legislava hoje já é outra mudança. Assim, uma reflexão da reforma tributária. O grande problema que você tem hoje vamos mudar da base, da origem para o destino. E a grande complexidade que existia é que cada ente falava que a competência era dele. Economia digital, lembra? Software é do município. Não, é do Estado. Ah, mas eu tenho aqui contribuição para a Receita Federal. A grande questão que vem nessa situação é o que vocês podem colocar. Se a base é ampla e sai do destino, não importa mais essa discussão. Eu não preciso saber se não, isso daqui é fato geral. Sabe, tem uma decisão do CARF hoje, se é loção hidratante, né, aquelas coisas se falam também várias questões. Você tem um órgão para definir se é sabonete ou perfume ou loção hidratante, né? Você tem um órgão para definir se é milkshake ou é leite adicionado, ou é produto do leite. Você passa assim, até no custo do Estado, né? Você promover um custo do Estado para definir isso. Então essas questões morrem, não tem o que é. É fato gerador, teve uma adição de valor agregado ali, então você tem um fato que aí você vai discutir o quê? Vai para o destino. Aí o grande momento que aí a sociedade tem que ter um pouco mais de apreensão hoje é se vai para o destino, por que tanta exceção? Por que tanta lei? Quem que vai pagar o custo da exceção? Entendeu? Então, assim, se a gente simplifica de saber agora que tudo é competência, porque sai da origem, mas por que a gente está complicando com as exceções? Então, assim,
Aí você tem, de fato, uma legislação que muitas das vezes vai se adaptar àquele contexto. Vai ser uma legislação que não pode ser tão estanque num contexto e precisa ser mais flexível. E você também, se essa flexibilidade, ela atua para a promoção do seu negócio. Até para essa flexibilidade hoje, ela conversa com a agilidade das respostas que você vai colocar. Muitas das vezes a Paula, né, tem participação ali aqui no CRC junto com o GTFaz, né? Às vezes são soluções que são pensadas que às vezes o físico nem está entendendo o que está surgindo, mas quem vivencia o negócio no dia a dia que sabe que complicou. Então, assim, é importante entender que para o seu negócio, para esse físico digital, ele traz um novo contexto mesmo de flexibilidade, principalmente no aspecto da legislação, né? Assim, aí o que ela precisa também, vão se repensar, precisam de tantos pareceres, precisam de tantas situações para explicar o explicado e ficar essa situação. Então, assim, de fato, agora traz também para o seu negócio o que eu preciso ser mais flexível, né, na atuação, esse setor, o que eu trago de reflexão, né? Então, assim, essas regras fiscais que a gente espera, né, que você não tenha tanto essa produção em massa de legislação, que hoje, esses dias, assim, até brincando com as inteligências artificiais, você, assim, você faz uma pergunta, mas você vê que hoje até ele se confunde. Aí ele põe assim, olha, mas é importante consultar o local, o seu... A gente complica até para uma inteligência artificial hoje. Ele não dá certeza no que você imaginaria que ele poderia agregar e tal, né? Então, assim, é um novo contexto, essas discussões são colocadas, você vê, assim, pressões mesmo, né? Tem um relatório que é importante, assim, poxa, a gente está em situações vergonhosas, né, no relatório do Banco Mundial, de você, doing business, né, fazendo negócios aqui. Então, assim, a gente fica em posições que são vergonhosas, assim, de tão a complexidade para o empresário fazer negócio aqui no Brasil e quem vir fazer também. Então, assim, essa flexibilidade é uma demanda e é algo que tem que ser pautado, acho, como um elemento central para todos os atores que trabalham com esse físico digital. Então, assim, e aí... Eu acho que assim, é essencial esse papel hoje do CRC, seja com os outros órgãos que representam o GTFaz, seja a questão desse papel também de colaboração, né? Não, porque até então cada órgão quase que tinha aquele pedestal de saber que o direito só sai dele, as respostas só saem dele. E um exemplo que eu coloco interessante, Paulo, é o seguinte, ali no órgão que eu trabalho nacionalmente, que faz a gestão dos documentos fiscais eletrônicos, que é o ENCAT. E é uma coisa que sempre deu certo, e assim, há muito tempo atrás, quando a gente começou na nota fiscal do consumidor, e hoje é uma prática recorrente, que me surpreendeu, era o seguinte, todas as reuniões, a gente tinha reuniões com os fiscos até hoje, então os primeiros dias são os fiscos, nos meios de pagamento, lá no cartão de crédito, né, era dessa forma também, e um dia seguinte era com as empresas da realidade do mercado. Então, assim, empresas do setor de transporte, e lá traziam todas as suas dores, que a situação vinha. Empresas do setor de varejo, né? Empresas de sistema, porque também são relevantes, porque são elas que vão hoje pensar a solução, implementar. Então, assim, a gente sempre trabalhou numa colaboração que nunca era um fisco dizendo o que tem que ser feito. Então, assim, vocês viram que cada dia surge, igual ontem, assim, deixa sair, eu acho que já saiu uma nota do Portal Federal, que teve uma mudança aí da GSEX aí, SO 529, saiu ontem, então ontem a gente teve que trabalhar à noite, assim, para rever ali a questão do NCM, importante passar lá no Portal Nacional, porque já tem uma nota técnica, foi uma mudança que pegou todo mundo de surpresa, mas muitas das vezes, assim, vocês viram que foi prorrogada uma alteração de CEFOPS, que foi em discussão com as grandes empresas do setor, que, gente, não dá para fazer nessa virada do ano, é muito complicado. Então, assim, aqui tem o GTFaz, tem óculos, então, assim, essa questão da colaboração hoje é abrir para um olhar e também ter a humildade de entender que isso nem só vocês têm todas as respostas, os atores precisam estar juntos. É muito importante esse momento, você está falando da reforma tributária, né, Bruno? A gente vai passar por esses anos aí de transição. Hoje, o Conselho Federal de Contabilidade, os contadores estão representados na reforma tributária pelo professor Felipe Guerra, que é até presidente do Ceará, e que ele recebe, por meio do CRC, até pelo Instagram dele, sugestões. Então, se nós, contadores, acompanharmos esse andamento, a gente pode sugerir. E aqui no Estado, existe o GTFaz, que hoje é presidido pelo CRC, né, pela presidente Carla Tasso, e a gente leva sugestões, então vocês podem, pelos nossos canais,
pelas nossas redes, por nossos e-mails, mandar sugestões ou até falar de situações. Olha, eu estou enfrentando um erro. Quantas vezes a gente recebe reclamação? Pessoal, está dando erro, hoje não está funcionando, como é que está? A gente entra em contato com o Estado e automaticamente a gente... Então, assim, hoje a Secretaria da Fazenda é um orgulho, né, de falar que o Espírito Santo, a gente está bem avançado em muitos aspectos, relacionando a outros estados, a gente trabalha com várias empresas no Brasil, e além disso, desse contato, né, dessa abertura. Então, é isso que você falou, hoje os entes estão trabalhando muito perto, então a gente precisa que os profissionais se liguem aos entes, estejam aqui no conselho e acompanhando para estar realmente tendo essa integração. Exatamente assim. Isso que você falou é fundamental. Só para vocês terem uma ideia. Você está falando, mas eu quero provas, Bruno. A maioria dos eventos de documentos fiscais eletrônicos que existem hoje são demandas das empresas de contabilidade que atuam, dos sistemas, do próprio contribuinte. Né? Você quer um evento que surgiu por demanda? Comprovante de entrega. Agora está surgindo o evento de conciliação e pagamento, que ano que vem já está, né, valendo. Ele foi demanda das empresas que queriam não ser de imediato, assim, provar que aquela malha poderia ter um falso positivo. Né? Você tem agora um evento novo que também surgiu, o cancelamento da prestação em desacordo no transporte. São demandas que, se fosse deixar o fisco, ele não quer fazer, porque ele sabe que tem situações que vai para entregar e não encontra ali, de fato. Ele não sabe isso. Então, assim, essa participação dos órgãos de ver olha, uma questão que já está em pauta, que foi nessas discussões mesmo aqui, né? Que a gente lembra que a nossa primeira foi sobre documentos fiscais eletrônicos. Uma demanda que nasceu aqui, a gente já levou para discutir precisa a prestação de desacordo hoje ser 45 dias? Ela não pode ser um pouco mais? Porque no transporte você tem empresas que fazem milhões de entregas e quando recebe essa informação, quando chega para ela, já passou os 45 dias. Então, assim, como é de fato algo que o próprio é autodeclaratório para esse contribuinte, por que não alterar? Então, assim, essa interação eu acho muito importante, que surgem ideias, surgem mudanças. E entender também que hoje você tem essas parcerias mesmo, né? Assim, hoje o fisco integra com seus órgãos. Eu já falei aqui uma vez, o menor preço ele é utilizado até para questões de compras ou mesmo de saúde pública, né? As questões dos remédios. Você tem essa integração, né, de órgãos. E aí eu fico, às vezes, Paulo, às vezes assustado, que as pessoas brigam comigo. Bruno, assim, eu tomei uma multa ali porque estava errado, mas vamos dizer assim, né, do vale pedágio, eu estava suspenso, eu tomei uma multa aqui de excesso de peso. Mas assim, aí eles colocam como se eu fosse o fisco que tivesse feito, a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. Não, isso daqui os órgãos, vou dizer, o DENIT integra com a nota, a NTT integra com a nota. Pra você ver, um documento que eu testei assim hoje e já está compartilhado, e aí utiliza, e você viu que essa semana saiu uma matéria interessante que é provável que saia um novo marco de transporte de passageiros. Novas linhas, rediscussões aí, vocês têm empresas que também têm promovido mudança no setor, então vão se rediscutir. E a NTT, para de fato repensar as notas, ela está usando o quê? O bilhete de passagem eletrônica. Antes você falava que aquela rota, às vezes a empresa fala, ela não é rentável. Hoje ela pode olhar o documento se é rentável ou não. Né? Aí vocês viram, tem discussão até na reforma tributária, vamos salpicar ela, que é essa, por que tem que ter benefício ou exceção para a agência de turismo? De fato, a agência de turismo hoje, que promove fretamento de pessoas, mas não emite o CTOS, talvez alguém vai questionar, esse setor precisa mesmo também? E o fisco vai poder olhar, poxa, esse setor realmente está em propulsão, ele merece ser incentivado, né? Então, assim, são questões que hoje é aquilo que nós falamos. Você tendo esse acesso aos dados, essas análises, esses órgãos estão trabalhando não mais só no fisco, né? Então, entender, eu acho interessante assim, faça essa pergunta para a sua empresa. A sua empresa, os dados fazem parte da estratégia de negócio da sua empresa? Você de fato sabe quais são os seus melhores clientes que de fato demandam mais no trabalho, mas às vezes ele é rentável, mas ele também impacta na burocracia ali da sua atividade. Então, assim, é importante entender, assim, seja com o contribuinte, as parcerias que têm surgido, só para você ter, que é uma parceria público-privada que tem impactado nos últimos tempos, isso talvez era impensável, mas empresas de seguro colocam antenas para marcar nos documentos, para auxiliar no rastreamento dos caminhões. Por quê? Vamos dizer assim, se o caminhão foi furtado, talvez é uma antena aqui, se está com aquele documento, né, ou com aquela placa, ele pode avisar, olha, esse veículo foi assaltado, comunica com os órgãos de segurança pública.
Então, assim, entendam que essa colaboração é mais presente. E vocês aí vai ter uma rede maior, porque hoje, cada vez mais é rediscutido todo o papel da administração pública, o custo dela, se ela é eficiente, isso tem chegado às discussões. E aí, né, agora que já começa a pensar assim, né, hoje, né, coloca aí dessa auto... Olha, Paulo, assim, vamos repensar assim, eu acho que já que você falou de filme, tem 2 filmes eu acho que é essencial para a gente pensar a burocracia, né? Eu acho que assim, em 1984, o nome já é marcante, né? Eles fizeram um filme chamado Brasil, o Filme, que é mesmo, né, que a gente que tem um tempo mais lembra daquela série Monty Python, né, que era aquela comédia, um dos diretores fez um filme chamado Brasil, né, que tem aquela música do Ari Barroso famosa, mas o filme ele trata do peso da burocracia na vida do cidadão, de como ela é opressiva. Então é interessante que assim, a gente tem uma tecnologia cinematográfica de 84, mas aquela situação, você precisa de um formulário, você precisa disso para entender, eles te rastreiam de toda forma. E aí esse peso, até ele explica, eu estava lendo para você, será que de fato ele fez alguma comparação com o nosso Brasil? Aí ele escapou um pouco, disse, não, a gente só a música que é interessante, mas assim, você vê que de fato... E aí, um outro filme, eu acho que vale a pena, Relatos Selvagens, né? Quando ele tenta tirar um carro que foi apreendido e toda hora tem uma multa por ter ficado, aquele peso. Então, assim, são filmes que de fato, assim, a gente coloca assim, até que ponto vai esse excesso de irracionalidade no controle sobre essas pressões da burocracia. E aí, eu passando por isso, assim, como é que você só vivencia quando você está do outro lado do balcão? Quando você está num lado, tudo é justificável. E aí eu me pus, né, assim, esses dias, já que você me falou a questão do psicólogo, eu tive que pegar algumas declarações, algumas certidões no cartório. Então aquilo me assustou, porque às vezes eu estou vindo aqui falando para vocês, querendo vender, né, que a gente está mudando, e aí eu fiquei até assustado, aí eu até fui muito educado com a moça, eu falei assim, olha, o que eu estou assustado não é com você, não é com o sistema não, eu só estou assustado porque eu preciso de toda hora ir para um setor para pagar, um setor para pedir, um setor para me dar um documento para eu pedir a certidão, e a certidão tem um valor enorme ainda, quando tudo isso já existe certificado digital, já existe blockchain, já existe tudo isso, não, aí você fala assim não que dificilmente eu fico mais fora de mim, mas assim, a irracionalidade dos processos, aquela questão kafkiana mesmo, era tamanha que eu falei assim, meu Deus, assim, isso ainda existe, o povo ainda se sujeita a isso, né? Porque assim, aí eu até falei com ela assim, mas assim, olha, tem tanta coisa vindo e não é aplicado, entendeu? Assim, aí eu não estou falando só do cartório. Então, assim, porque o Brasil em si tem muita cultura cartorária mesmo, né? Quantas vezes o fisco, olha, eu quero isso, eu quero essa certidão de aquilo, eu quero isso e tal. Então, assim, como de fato eu posso automatizar processos? Eu já falei aqui, lá na reforma a gente trabalha, já está, olha, só para vocês dizer que está avançando. A gente tem 2 anos aí de frente ainda. Mas a declaração pré-preenchida, eu já vi os testes dela. E assim, a transição de você emitir uma nota no modelo atual e essa mesma nota chegar no fisco no contexto da pós-reforma, já está assim testado. É claro que ele precisa ser massificado, mas com as empresas que nós selecionamos, com as notas que foram trabalhadas, essa estrutura de parar com aquela coisa, eu transfiro o meu processo para você, ela já mudou. Até lá os contadores vieram até me dar um abraço, poxa, Bruno, até que enfim alguém me deu uma mensagem assim, de acolhimento, porque, poxa, se existia a declaração pré-preenchida e eu não precisar fazer a conversão para outra realidade tributária, ser tudo papel do fisco, quantas coisas eu posso repensar no meu negócio? Mas pode falar, Paulo. Eu acho que a gente precisa começar a acreditar assim, que essa é a grande melhoria da reforma, né? A gente fica ouvindo, às vezes, muita coisa negativa da reforma tributária, mas a reforma tributária tem um papel super importante, a gente começar a ler, estudar e ver dessa simplificação. A gente só espera que isso realmente se concretize, e é muito bom ouvir você falar, né, Bruno, que isso vai ser uma realidade, essa real simplificação dos processos. Quer dizer, no local da empresa de contabilidade hoje, ter que fazer todo o processamento dos dados, esses dados já vão vir mais processados, que é como a declaração pré-preenchida da pessoa física que a gente viveu, essa realidade, né? E a gente, é claro,
comparando aqui, são totalmente diferentes, mas a gente vai ter esse pré-preenchimento do Estado. Então, isso vai vir, quando a gente fala Estado né, geral, todos os fiscos, e isso nos dá um conforto de saber que isso está sendo realmente encaminhado, que esse é um dos levantes da reforma real, né? Exatamente. Assim, Paulo, eu acho que você tocou num ponto fundamental para a gente fazer esse exercício que a gente está fazendo, né? De repensar, de olhar para os cenários, porque tem que se separar a reforma em dois aspectos. Um aspecto técnico-legislativo, político-legislativo, né? Para cima, político-legislativo, que está acontecendo, cada órgão está fazendo o seu papel, faz parte desse jogo. Então tem um papel político, os estados, os municípios, isso é um papel que cabe, né, àqueles que foram eleitos e tal. E tem um papel técnico-operacional. E nessa parte, o que aí que eu acho que é o mote, é de fato mudar essa experiência de tanta burocracia, de tanto de pressão assim, do que se gera de informação. Então isso já está acontecendo, primeiro sustentado nos documentos fiscais eletrônicos, que eu já tenho os testes, a gente já está fazendo esses testes, de pegar as notas e converter para uma realidade, ainda que hoje você não tem alíquota. Mas você pode jogar uma faixa, se a alíquota total for 23, como é que vai ser? Como é que eu distribuo? Como é que eu reparto? Então assim, não, se eu tiver, como que vai de fato ao final ser a declaração pré-preenchida desse contribuinte? Poxa, a gente foi lá no Chile para ver isso acontecendo, né? Isso foi ver os testes, 92% de confiança nas entregas. E assim, de fato, é você começar também a ver esse cenário. Agora, uma coisa que eu falo é o seguinte, vou anunciar aqui mais uma entrega, né? Você vê, o módulo MEI da NFF já está liberado nacionalmente, né? O Espírito Santo está fazendo alguns acertos aí, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina já estão podendo utilizar o módulo NFF MEI. Próximos dias, provavelmente, o Espírito Santo já libera, porque já está, a gente já testou, já fez, né? Então, assim, mas aí o que eu falo? Comece a vivenciar a realidade desses aplicativos, que vocês vão ver qual que é a experiência, qual que é a jornada do contribuinte nesse cenário. Não tem pergunta de classificação fiscal, não tem pergunta de alíquota, não tem, é você fazer o seu negócio. O papel retaguarda que é do fisco. Então, assim, é pensar nessas situações. Por isso que eu estou falando. Às vezes a gente fica dizendo, não, o Bruno está falando muita coisa lá na frente. Esse movimento de empresas querendo os dados das notas é já pensando lá na frente. É já pensando assim, são fornecedores querendo saber para quem que ela vende com informações ali. O que o consumidor de fato está achando ou buscando nos produtos que está sendo colocado no mercado, para ele tirar ou colocar. Então, ver essa situação. Então, toda essa automatização do processo, assim, muito sustentado hoje. Você vê, assim, no uso de inteligência artificial, né? Assim, de fato, proporcionar mais tempo para o contribuinte pensar no negócio, o contador também, assim, ter uma relação mais, de fato, não ser só aquela apuração, aquela geração de informação que, de fato, é desgastante, né, Paulo? Às vezes, assim, o repetitivo é desgastante, né? Pode. E outra questão, né, Bruno, que a gente fala, a gente fornece a mesma informação para vários entes. Então, eu tenho uma empresa prestadora de serviço, eu entrego uma declaração para a prefeitura, eu entrego uma declaração para o Estado, se ele tiver comércio também, e eu entrego as mesmas informações para o ente federal. Então, todo o nosso tempo e nossa mão de obra hoje, grande parte dela é ocupada, infelizmente, em atender obrigações acessórias. Isso é a nossa realidade das empresas contábeis. Então, o nosso futuro, né, a gente fica muito feliz de ouvir, bem, vai ter uma redução drástica disso, né, ao curto prazo, se a gente chamar de 8 anos, talvez, amanhã, né? A gente piscou, tá lá. E ter essa simplificação. Então, isso realmente a gente tem que ver esse lado da reforma, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar, como sempre, à frente, né? Então, por exemplo, a gente vai ter agora talvez o terceiro estado a ter essa nota fiscal do MEI disponível, né? Exatamente. E aí é importante, assim, de fato, entender assim, esses processos. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte também. Você tem que automatizar o processo, não a capacidade de gestão da sua empresa. Então, assim, tem até uma frase que assim, que a repetição gera esquecimento. Porque, né, eu achei engraçado um vídeo que fala assim, se você pegar as últimas chamadas da sessão da tarde, todo filme tem uma enorme confusão, uma enorme confusão, uma enorme confusão. Mas você esquece que toda chamada é a mesma coisa. Então, às vezes, entenda que você tem que automatizar é o processo, não a capacidade inventiva e criativa de você. Porque quando você fica... Isso você foi central quando você fala, eu entrego obrigações para 3 órgãos diferentes. Volta naquela questão que a gente falou. Se eu tenho uma base ampla,
que todo órgão é recebedor daquele valor agregado, não importa, se você assim, se o município encontrar uma diferença, isso vai para o fisco estadual também e vai para o federal também. Os entes, infelizmente, aí é também outra meia-culpa, por isso que a gente está no momento aqui, né, quase uma terapia coletiva, né? Sil fazendo o suporte funcionar aqui, né? Paula aqui com representantes dos contadores e tal. Mas assim, é que até então cada um se enclausurou na sua base de dados e havia uma dificuldade de compartilhamento, né? E isso foi prejudicial para o desenvolvimento de todos os fiscos. Então assim, hoje já é colocado, você vê que no grupo lá, né, da operacional da reforma tributária que a gente participa, já tem os municípios, já tem a Receita Federal, já tem todos ali pensando em como tem que ser esse novo modelo. A base até tem propostas nesse sentido, a base tem que ser única. E aí, já que a gente falou assim, automatização de processos, ficamos nisso, olha o exemplo da Estônia. Eu acho que a Estônia é um dos países mais evoluídos em termos de tecnologia, né, e de transparência e transformação digital, que ele fala o seguinte, tem um princípio lá que coloca, você só informa, você disponibiliza informação uma única vez. É um princípio assim, quase constitucional de que desse tratamento de dados, porque você só informa uma vez esse dado, ele vai para uma nuvem blockchain ali mesmo, e ali fica disponível a todo órgão. Então, assim, eu entreguei meus dados de identidade civil. Se eu sofrer um acidente ali no trânsito, ninguém me conhece e tal, ele tem que ser resgatado de imediato nessa mesma base. Ele tem que ser me atendido com o meu plano de saúde, para qual que eu vou, os dados dos meus familiares. Então, assim, eu só forneço uma única vez. Então, assim, o interessante é isso. Por que já não a gente pensar numa estrutura dessa automatização que também integre, simplifique, e os órgãos hoje já começam. Você vê que já teve os projetos ali, teve uma chamada, era a PEC 178 de 2021, que falava assim, né, a simplificação das obrigações acessórias do Brasil. Teve muita discussão, algumas coisas passaram, mas a centralização dos cadastros é básica. E hoje, só para você ter ideia, como assim, a gente precisa também materializar aqui isso acontecendo. Por que hoje esse módulo, o MEI, ele vai ter duas possibilidades. Um MEI que tem inscrição e um MEI que não tem inscrição. Ele vai poder usar o aplicativo. Aí, como que eu acesso os dados desse MEI que não tem inscrição? Porque uma das questões do Espírito Santo era isso. Poxa, como é que eu vou dar uma nota se não tem inscrição? E aí essas questões de inscrição municipal e estadual também estão em discussão se vai ser necessário. Mas o que existe hoje? Existe um chamado BChain, que é um cadastro em blockchain disponibilizado na Receita Federal, compatibilizado com os fiscos, e foi ele que permitiu que esse MEI sem inscrição pudesse utilizar a nota fiscal fácil, sem precisar se inscrever em algum estado. É claro que o CNPJ vai dizer de onde que ele é, né? Mas assim, então é uma prova de que isso está começando a funcionar. Entendeu? Olha, a gente vai fazer pelo menos nem que seja online, hein, Bruno? Na hora que lançar a plataforma do MEI, a gente vai fazer um bate-papo, um passo a passo, para a gente conversar com os contadores. E aí você vê assim, olha como que, da nossa última apresentação, Paula, como que já saiu novidades. Lembra que a gente fala que é um dilema eu ter a possibilidade das NFCs exportar XML? O NFF, é claro que hoje ele está ainda para uma nota só. Ele pega todas as suas notas, mas você tem que fazer por nota. Já está exportando. Então, assim, de lá da nossa última, já é uma outra funcionalidade. Entendeu? Então, assim, essa questão agora do MEI. Tem questões também, assim, pontuais. Agora, o novo módulo que vai entregar é devolução e entrada. Então, assim, por isso que eu estou falando, quem deixar para utilizar a nota fiscal fácil só para o último momento, ele vai perder todas essas questões e até a oportunidade de sugerir mudança. Olha, isso não funcionou, isso não está interessante, entendeu? Então, vamos lá. Então, assim, a gente passou, já que é investimento, a gente chegou a pontuar algumas coisas, assim, mas é o seguinte, assim, vocês vão ver, hoje, exatamente, estava acontecendo, não, foi ontem, uma live em Tocantins, eles demonstrando o uso de inteligência artificial para detecção de irregularidades. E aí, alguns estados utilizam a inteligência artificial como uma forma, principalmente, da porta de entrada das dúvidas dos contribuintes. Lá em Alagoas, só para vocês terem uma ideia, chama-se Anice, né? Você tem uma inteligência artificial
que aquelas perguntas mais pontuais, né? Aquelas que já tem no regulamento, já tem no perguntas e respostas, já está sistematizado, é ela que atende e faz. Aí dependendo, se chega algum momento e é possível, né? Aquela complexidade tributária sempre nova, né? Ela pode partir para um outro tipo de atendimento. Mas é importante entender esses cenários. Quanto à cibersegurança aqui, hoje a base de dados dos fiscos reiteradamente, todo dia, é detectada tentativas de captura de dados. Todos. Se vocês começam a perceber, poxa, por que está pedindo o GovBR aqui para eu consultar essa nota? Por que está pedindo agora no menor preço? É porque raspagem de dados. Lembrem, hoje ainda eu acho que assim, a gente não chegou no momento de fato entender a relevância das informações que estão nos documentos fiscais. Que aí muitas das vezes é só aquele processo, né, Paulo, assim, para eu apurar e tal. Não, tem olha, só para assim, teve alguns trabalhos que a gente começou a fazer estudo até de mestrado, que era o seguinte, já começou a estudar quais serão os impactos econômicos, aí tem um recorte até social, da reforma para o Estado do Espírito Santo. Porque precisa de fato, assim, tem os fundos, mas assim, o Espírito Santo tem essa localização muito privilegiada, mas assim, politicamente tem umas pressões que ele não está tão definido em qual bloco ele está, né? Então assim, tem as questões do Nordeste, tem as questões, o fundo vai ser maior para lá, como é que eu reparto isso melhor? Então tem discussões que de fato, onde que você vai estruturar isso? Muitos são os documentos que vão de fato, os relatórios e tal, trazer assim, quais serão de fato, porque é importante assim, hoje a gente está muito assim, são poucos os cálculos efetivos que dizem se a gente perde, se a gente ganha, tem assim, né, não estou falando só no Espírito Santo, estou falando um total. Cada estado está fazendo o seu estudo. Mas tem muito ainda um aspecto de achismo ainda. Qual que vai ser a alíquota? Vai ser 30? Vai ser menos? Não, vai ser 25. Vai pagar muito. Está privilegiando muita indústria. Tem muita discussão que está pouco aprofundada em dados ainda. Mas está num cenário político ainda que nem virou norma efetiva, né? Mas assim, é importante ter... Aproveitar que tem muita gente pedindo, Bruno, para a gente fazer um seminário sobre a reforma tributária, discussões. A gente tem feito algumas discussões exatamente porque a gente está no momento ainda, né, de caminhada, de entender, a parte política está atrasada, a gente sabe, vai votar dia 7/11, não vai votar, vai ser aprovado, não vai. Então, existe muita insegurança e as pessoas estão, o Conselho está, a gente é cauteloso, na verdade, acho que dos dois lados. Eu vejo também muita cautela do fisco e eu vejo muito essa preocupação do governo do Estado nessa questão realmente como que vai ficar o Espírito Santo, né? A gente sabe que a gente depende de benefício fiscal. Nós somos e nós contadores também dependemos, muitos contadores trabalham quase exclusivo com benefício fiscal e até como que isso vai caminhar. Então, a gente está dependendo. Sobre a inteligência artificial, isso também a gente vai promover encontros disso, e a gente está vivenciando como os sistemas hoje já estão fazendo. A gente apura e o sistema automaticamente faz uma auditoria. Isso já é inteligência artificial trabalhando para a gente. E outro dia um cliente mandou uma mensagem, Paula, procurei no chat GPT. Quais os estados possuem substituição tributária na área de cosméticos? Ele não soube me responder. Como que ele não soube me responder? Eu falei, tá vendo? A parte fiscal ainda é tão complexa que o chat não consegue ainda pegar. Mas a gente vai caminhar para isso, né? Então, essas são as questões que a gente está tendo que fazer uma interação. E eu falo, quem está com 45 mais tem essa dificuldade, porque a gente está naquele ponto que a gente não nasceu na era digital, mas vive com a inteligência artificial, né? São chamados os filhos do meio da história, né? Que a gente se inclui, né? Entendeu? Então, assim, a gente está vivenciando todas essas maravilhas do admirável mundo novo, mas ainda apegado, né, a muitas coisas do que vivenciou, porque faz parte da nossa história também, você não vai desfazer, e também tendo que lidar com uma cultura ainda nativa digital, né? Isso vai ficando. Mas mesmo assim, é importante primeiro, quando você fala assim, desse seminário, desses estudos, isso é fundamental. A sociedade não pode passar alheia nesses movimentos que estão acontecendo lá, principalmente na construção de exceções, principalmente na busca de benefícios, porque alguém vai pagar esse benefício, entendeu? Então, se você não diz, não pauta, não promove discussões, vão passar como se fosse tranquilo. E está ficando, de certa forma, algumas questões que precisam ser melhor trabalhadas. Ela sofreu mudanças na Câmara, sofreu mudanças até mais substanciais agora no Senado, né? E isso não pode, assim, tem que de fato avaliar, de fato, porque você colocou a questão dos incentivos.
poxa, os incentivos são fundamentais para a estrutura do Espírito Santo. Por outro lado, também fomentar uma guerra fiscal enorme entre os estados. Né? Então, num outro cenário, o que você vai oferecer? Uma vez, o que o seu negócio vai ser colocado? Então, pensar, eu acho que hoje, isso que eu quis colocar no início, era isso. Não é aqui, ninguém, nem eu, nem você, nem estão querendo aqui passar que a regra vai ser assim, que vai ter aquelas... Não, é provocar. Mais importante que respostas hoje, tem que perturbar as perguntas que tem que ficar na sua cabeça. Entendeu? Assim, todos esses cenários. E aí, o que vai vindo? De fato, ter estudos econômicos. Você vê uma questão que está assustando hoje, essas ampliações, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, da Cesta Básica Nacional. De fato, como é que vai trabalhar isso, né? Então, assim, entende essas questões desse uso. Hoje, aquilo que eu falei, já começam alguns estudos. Não dá para entregar um modelo de transição com blockchain, mas 2033, a ideia é que já existe, vamos dizer, uma declaração nela, um documento nela, um meio de pagamento nela. Então é importante essas situações, assim, aquilo que eu falei, hoje você tem, lembra que a gente falou interação entre órgãos? O Banco Central sendo o órgão, né, que capitaneia todas as situações hoje de meio de pagamento. Diferente, então assim, em outros países, um Banco Central não atua nos meios de pagamento, né? Ele é regulador da moeda. Então, assim, hoje tem essa discussão. Hoje ele entrou com o Pix e o Drex já é essa estrutura que quantos contratos poderão vir com ele. Quanto modifica, né? Já pensou assim, para pensar. O grande desafio, por isso que isso daqui é fundamental num cenário, mudou o Conselho Federativo, né, para comitê gestor. A grande questão, de fato, Paulo, que vai estar lá nele, é como que ele vai garantir, primeiro, para o contabilista, o contador, que os cálculos estão corretos para as devoluções ou não. Segundo, como ele vai garantir para os estados e municípios e Receita Federal, não, estados e municípios, como ele vai garantir para os estados e municípios que os cálculos são transparentes e corretos das devoluções e o que fica, e os créditos dos exportadores. Então, assim, se não vai estar ancorado nisso, você não, de fato, não vai ter uma estrutura que vai gerar confiança para o mercado. Então entendam assim, que às vezes ele estava muito uma discussão mais política, do aspecto que ele estava cheio de prerrogativas, né, assim, de digitar política fiscal, de o contencioso ir para ele. Isso ficou ali, assim, mais... diminuiu, vamos dizer assim, as competências. Mas, por outro lado, toda a competência de apuração, repasse, transparência, devoluções, vai estar no comitê. Então, é uma estrutura que vai demandar isso daqui, porque, assim, quantos contabilistas hoje não estão, assim, semeando aí, ou trilhando o caminho do compliance fiscal e também da recuperação de tributos, né? Então, assim, são situações que as tecnologias também, como você vai adaptar, vai ficar ligado a ele. Então, muita atenção nessa perspectiva. Então, assim, um grande desafio também, assim, que aí vocês vão pensar um pouco mais no negócio de vocês. A Paula trouxe, né, vários sistemas. Esse sistema conversa com o fisco municipal e estadual. Essa integração, ó, vamos começar de baixo para cima, ó. Uma integração internacional. Nós falamos aqui, né, a Paula, estava o Walter lendo no dia, né, mas a gente comentou assim sobre fluxos financeiros. Hoje, a integração não é mais só no ambiente nacional, não. Órgãos de controle, bancos centrais internacionais, passam informação de fluxos, até o Drex é fruto disso, desses fluxos que não estão rastreados hoje, né, financeiros. Então, assim, quanto à movimentação, paraísos fiscais, tem relatórios hoje que são repassados, há uma discussão de como o Brasil, de fato, precisa se abrir para esse momento, né, da economia, de também esses fluxos financeiros, entender melhor a globalização. A gente está muito atrás, né, nos índices de abertura internacional. Então, assim, entender que essa informação cresce mais com os órgãos internacionais. Pode ir lá, a gente tem essa discussão, né, que hoje a economia ela é global, mas o Brasil ainda fica ancorado, né, numa economia local.
Infelizmente, a gente tem esse atraso quando você vai olhar um Chile, tão próximo a gente, como ele está posicionado em relação ao mercado global, à tributação, e agora a gente está começando a discutir tributação de operações internacionais, agora a gente está começando a vislumbrar como que isso vai ficar, offshores, agora a gente está começando a trabalhar. Então, quer dizer, porque, claro, a economia avançou, o modelo de negócios avançaram, só que a tributação não, e nem o controle do governo sobre isso, né? Exatamente. E o Brasil, os índices mais fracos de abertura. Aí vou fazer um spoiler aqui agora. Na nossa última palestra lá, né, a parte final dela, o sorteio que eu vou fazer é de um livro que, assim, eu acho que é extremamente necessário, que é do Gustavo Franco, né, um dos mentores do Plano Real, foi presidente do Banco Central, e o livro chama Lições Amargas. Essas lições amargas, ele pegou assim esse processo até o final ali da pandemia e justificando assim essas pautas que o Brasil, aí ele coloca frases assim de efeito, né? O Brasil muitas das vezes é o país da procrastinação, aí ele pega aquela frase: Brasil é o país do futuro e sempre será, porque o futuro está sempre por vir ainda, né? Ele não chega esse futuro para a gente vivenciar. E fala exatamente essas questões de como as nossas políticas, às vezes no ideal desenvolvimentista, ele fechou essa abertura, né? Ele não vê, aí ele faz um quadro muito interessante, assim, os países do Atlântico, os países do Pacífico, os países asiáticos, para ver assim, por que a gente foi ficando para trás. Aí vai comparar com Coreia do Sul, vai fazer as comparações, você vê assim, e chega a ser sofrido, assim, ele fala assim, até a gente fica sempre colocando que as reformas, né? Porque ele não trata só a tributária, mas a administrativa. As reformas, como se fosse um evento quase místico, né? Que vai chegar e nós vamos mudar. E fala assim, gente, você tem que entender que reforma é um processo, não é um evento. Nós não vamos chegar aqui iluminado a partir vamos lá, está pautado agora para novembro. Vai chegar em novembro, seremos iluminados com essa reforma e o mundo... Não, é um evento, tem muitas mudanças. O Brasil precisa várias perspectivas e essa questão da abertura assim, é assustador. Eu estive ali passeando um pouco ali sobre... Vamos pegar uns países assim, Jordânia, Egito, que não estão assim na ponta dos emergentes, né? O Chile já está fazendo a gente passar vergonha, então não vamos pegar... O Chile faz a gente passar vergonha. Então, assim, vocês viram que já foram colocados benefícios para a nossa indústria automobilística. De novo, a gente fica assim, né? Mantendo uma indústria automobilística, nem tão de ponta, mas mantém. Você vê alguns veículos que se tem no Egito e na Jordânia, extremamente mais baratos, e lá não tem indústria. Aí você pensa, será que não tem alguém vendendo? Será que não tem alguém que dando suporte? Não tem manutenção? Será que não tem tecnologia que chega, você se apropria e também começa a exportar? A gente se fecha naquele ideal de substituir importação, mas no final a gente não se transforma. E o mundo está se transformando. O nosso atraso só está ficando patente. Mas é importante. E quanto aos mecanismos de integração, tem o ENCLA, tem várias situações hoje que trazem alertas até desse fluxo internacional. Aqui, que eu acho interessante também, o que você pautou, né, Paulo? Integração entre os fiscos, integração com outros órgãos, para parar com isso. Por que esse princípio da Estônia, né, desse exemplo de governo digital, por que a gente não segue, né, uma visão holística dessas obrigações aqui, ó, tributárias, simplificar o cumprimento? É uma obrigação só, ela pode ser usada, ela pode ser ampliada, né? Você tem, igual pensar, uma nota fiscal eletrônica, numa base inicial, ela tem campos para você colocar tudo ali, mas a partir dela, você pode gerar, né? Assim, você precisa, traz uma declaração disso, faz uma declaração daquilo. Eu já coloco até, pessoal, fica um pouco assustado, mas eu falo, que tem até um comentário, né, assim, se no ano que o Botafogo vai ser campeão, tem essa crise aí que talvez o mundo possa acabar, né? Mas assim, se acabar, uma coisa que vai restar é barata informação fiscal, porque todo local tem um pedido, e aí tem um contador que guarda, tem gente que guarda nota ainda, né, do DANF ali, negócio, porque fica essa mudança de paradigma é complicada. Esse salto, porque você tem um passado também, né? Nós não falamos desse passado, ninguém abandona o passado e sabe as experiências e cicatrizes que ele deixa, né? E também aí vai depender de cada fisco, de cada situação, que são sistemas internos, né? Vão também dar aquela justificativa. Poxa, Bruno, ainda entrega a DOT, ainda entrega a DF, a DF acabou, mas vamos só colocar nas perguntas que vinham. Entregava o Sintegra. Mas muitas das vezes tem que entender que
que os sistemas internos, eles ainda não se adaptaram, né? E ainda são base para gerar outras informações. Mas é importante, assim, que venha esse investimento, igual foi colocado ali, né? Nas discussões que a gente teve, assim, até com os sistemas mesmo da Receita. Aí o colega da Receita Federal, às vezes os estados têm um dinâmico maior, porque o orçamento é mais flexível para os estados, porque a Receita Federal pensa o Brasil todo, né? E aí até atuar precisa mesmo, né, dessas situações. Mas hoje você tem situações que você faz esses sistemas conversarem, né? Aquilo que eu falei, a logística hoje de transporte, ela, para além do físico, ela é toda integrada. Principalmente essas questões de rastreabilidade, de trânsito. Vocês viram que hoje, né, o cerco inteligente é amarrado nos documentos, ele gera informação, ele marca, né, os documentos são fundamentais. Então, assim, e você também, o que o seu sistema... Agora eu vou perguntar para você, Paulo, você que vai trazer, assim, essa sensação. Você acha que os seus sistemas hoje, eles estão integrados, conversam em si, ou você ainda tem que fazer transformações, né? Não estão integrados, né? É o que a gente vive lutando, né? Então, às vezes você vai, eu tenho um sistema principal, né? Aí eu vou adquirir um outro sistema. A primeira pergunta que eu falo, mas você conversa com o meu sistema principal? É claro que hoje avançou muito, né? Todos os sistemas hoje está muito mais fácil, eles se conversam, geram arquivos, mas muitas vezes eu preciso gerar um arquivo num modelo específico para que isso vá para um outro sistema. Aí você tem que colocar mais um robozinho. E aí você vai colocando robozinhos que vão ali pesando o seu sistema. Nossa, mas hoje eu chego lá, pessoal, o sistema está lento. Hoje foi o dia de rodar aquele robô. A gente vai pensando, né? Então, essa integração, e é claro que vai ter esse comentário aqui, a gente observa também isso nos órgãos. Lançaram a FDRI, foi uma loucura na Receita Federal, não sei se você ouviu o burburinho, né? No dia da entrega, não funcionava o site da Receita Federal, a gente não conseguia funcionar o ECAC. Então, assim, a gente observa ainda que tanto nas empresas quanto também nos entes, existe essa lentidão. E existe essa questão de não conversarem. Realmente, a gente espera o dia que todos os sistemas usavam isso como uma proteção, eu acho, mercadológica, mas isso não tem como se permanecer e perpetuar no cenário que a gente está hoje. O Steve Jobs tem uma fase assim, a cultura da interface. Você tem que conhecer a interface. E internamente, todos os sistemas têm que conversar. Esse é o desejo, assim. Você colocou assim, né? Teve um dilema que foi também, assim, aí como confunde, né, o aplicativo Nota Fiscal Fácil com o aplicativo Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, eu recebi muitas reclamações, inocentemente, né? Assim, às vezes eu tenho responsabilidade, mas nesse caso não era minha responsabilidade. Que era assim, o aplicativo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico para o MEI não estava funcionando, porque eu estava fazendo... Então, assim, de fato, toda a estrutura hoje de uma reforma tributária, sem investimento nas administrações tributárias, ou aquelas que não a fizeram a contento, vão ficar um pouco assim... Aí que vai ser aquela questão, vai ter que ter muito apoio do Estado, vai ter muito apoio da União, para que se estruture também. A importância é o seguinte, quando eu tenho um comitê gestor, eu posso levar tudo centralizado lá. Essa era uma das discussões. No modelo da reforma tributária, eu mantenho autorizadores distribuídos ou mantenho um autorizador centralizado? Hoje, para fazer a centralização e pacificar, pelo menos na transição, caminhos mais para uma centralização. Mas para manter redundância, funcionando, espelhamento de sistemas, provavelmente tem alguma distribuição em algum momento também. Para todos eles ficarem conversando e fugir dessa situação que é a realidade nossa hoje. E aí os estados, assim, né, alguns estados estão mais avançados, como o nosso, né, a gente sabe, Santa Catarina vão estar à frente se permanecer essa questão para fazer a confrontação. E esse é um receio nosso. Se vai estar tudo no comitê gestor, se vai estar tudo unificado, Bruno, será que o governo federal vai estar preparado para isso? Porque a gente observa essas lentidões, essas paradas de sistemas, a gente fica 8 horas sem acessos. Como é que vai ser isso, né? Essa é uma grande discussão que eu vi que já teve lá dentro da parte tecnológica. Sim. Isso é colocado e é de fato assim, hoje usar o exemplo da Cefaz Autorizador Rio Grande do Sul, que todos foram para lá e ela dá o suporte e pelo menos assim, ela ser ampliada e de fato a CBS se utilizar
das informações que são geradas naquele processo que eu te falei. Emite as notas, ali é feito o cálculo e já entrega ao órgão responsável. Então, assim, de fato entender todo esse momento aqui agora de integração, de se pensar essa questão dos sistemas também. E aí, isso daí a gente já até tem um comentário que, de fato, a administração tributária será uma administração tributária futura de serviço. Prestar serviços para a sociedade com base na análise de dados, né? Dados econômicos, dados mesmo de comportamento de consumo, dados também de políticas, às vezes, de saúde pública. Então, assim, o desafio hoje, vocês vão ver que tem até uns prêmios aí que são colocados, como eu estou utilizando a análise de dados para além do que já existe das malhas fiscais, né? E aí eu preciso também dar esse salto, né? Eu também estou, às vezes a gente comenta assim, a minha mentalidade, ela está entendendo que a informação que eu presto, ela precisa também estar respaldada numa análise de dados? Isso que você falou, a gente já está utilizando para auditorias aqui, para avaliar. Aí isso já é um pensamento que, de fato, é o que tem que ser coerente agora. Não é só eu jogo a informação e seja o que Deus quiser, aquela coisa assim, agora foi. Não, agora sim. O que você está gerando ali, até de auxílio para o negócio, né? Quais indicadores contábeis, às vezes, tem as situações, né? Porque, voltando àquele livro Lições Amargas, ele fala assim, política fiscal hoje precisa também entender, naquele contrapeso dos incentivos, se eu não estou também, muitas das vezes, alimentando empresas zumbis, que ele fala. O que são empresas zumbis? Que estão quase morrendo, só mantém por causa do incentivo, e não, de fato, promove transformação, impacto na economia, emprego para as pessoas, né? Faz essa situação. Então, assim, de fato, também você com um indicador contábil, com aspectos fiscais, você não poderia analisar a saúde dessa empresa e se ela tem futuro? E aí, até para assim, agora vamos pensar até no aspecto mesmo de concessão de financiamentos, né? Seja pelos estatais ou pelas empresas. Poxa, será que essa empresa vai prosperar assim, no sentido econômico e de saúde financeira? É importante ter essas análises, não só mais o que a gente vem tratando, assim, de malhas, né? De cruzamento. Malhas hoje, muito no aspecto cooperação fiscal, né? De que você alerta, você aponta, para que a empresa não chegue em momentos impagáveis desse crédito tributário, né? É muito importante, Bruno, a gente ver essa parte do fisco e também das nossas empresas de contabilidade, né? Os contadores estão, alguns falando, hoje a gente só fica para fazer obrigação, para emitir, quer dizer, esse é um modelo de contabilidade que vai sumir, que vai reduzir e que a gente entende que a contabilidade realmente vai ter mais tempo para atender aquilo que ela é, de verdade, que é auxiliar os negócios, auxiliar as decisões dos empresários. Esse é o nosso grande mote. É por isso que a gente vive, né? É por isso que quem ama a contabilidade, você falou do vídeo da Lara Santana no início, a gente ama a contabilidade para isso, não é para fazer obrigação acessória, né? E a gente sente falta, sim, dessa outra parte, dessa contrapartida, às vezes, dos estados e dos todos os entes, né? Quer dizer, essas informações que a gente está passando, a gente teria que receber de volta como que está o cenário, o que essas informações prestam. E acho que o Estado do Espírito Santo começou um trabalho, eu convoco todos a acompanhar lá, hoje tem um relatório do GFIS, que, depois se você até pudesse explicar um pouquinho, interessante, que fala exatamente isso. Ele mostra como vão ser os próximos trimestres e qual vai ser o foco do próximo trimestre. Então, todo empresário de contabilidade tem que ler esse relatório de GFIS para falar, bem, o Espírito Santo vai focar agora nisso. Como é que tá? E aí fazer isso é compliance. E aí fazer a própria revisão das suas empresas, né? Então, acho que essa troca, e isso é análise de dados, né? E por meio de um diálogo aberto, Paulo, sobre isso que você está falando. Ninguém, assim, não é papel de uma administração tributária ficar colocando armadilhas, né? Vamos fazer uma brincadeira. Não, pegadinha do malandro. Assim, coloca uma coisa ali, você fez errado, peguei você. Não é papel. É papel o seguinte, olha, existem demandas, existe um olhar até para a eficiência da administração tributária que nós vamos direcionar. Então vai estar pautado. Qual é o planejamento dos próximos meses, né? O que vai ser a estrutura de se pensar? Aí, em contrapartida, é isso que você falou. Todo o trabalho hoje operacional em torno da reforma tributária é isso. É tirar situações que mostravam que o nosso sistema era disfuncional. Que o nosso sistema afetava a empresa que queria vir para cá fazer os seus negócios. Que o nosso sistema era fechado demais para abertura de negócios para exportação,
né? Então, assim, uma coisa que a gente às vezes critica, mesmo na reforma, fala assim, olha, está criando exceções, mas uma coisa que é pacífico é o melhor modelo que a gente pode ter colocado à disposição das pessoas hoje. E aquela questão, se você pensar como um processo, ela vai precisar ser aprimorada nos anos seguintes. Nós não vamos mudar essa estrutura. Então, assim, de fato, passar por essas situações. Olha um exemplo interessante, ó, que você falou na análise de dados, que auxilia e às vezes a gente tem que melhorar esses sistemas. Muitas das vezes, os portais de web service, para você buscar as notas hoje do consumidor, para auxiliar ali, fazer minha apuração melhor, para entender a minha realidade do meu varejo, para entender assim, teve soluções que foram criadas pelo Fisco de Rondônia, para falar assim, qual o melhor momento de você ir em tal estabelecimento, em tal bairro, porque ele vai apontar o fluxo das pessoas da emissão das notas. Então, é uma forma, tipo assim, foi utilizado muito para aquela coisa do isolamento social naquele momento. Mas hoje, até para você fazer a sua compra, você vai dizer, eu prefiro ir nesse horário, eu preciso nessa situação. Então, assim, são soluções que hoje colocam para... E aí, mas por que precisa? Se o empresário precisar fazer isso, ele precisa ter essa base de dados ali com ele. E aí, aí fica um alerta que, quando a gente falou de cibersegurança, está aumentando, e aí lembrando de Soraya, né, eu vou dar um recado até que eu falei com ela, mas agora para todos os contabilistas. Cada vez mais está aumentando as demandas no fisco sobre dados que são perdidos, seja por hackeamento. Não, entrou um vírus, fui hackeado, estão pedindo até valores aqui. E depois, como ele não tinha uma solução de backup, ele vai na Secretaria da Fazenda. Mas só assim, tem situações também, tem a guarda, eu não guardei corretamente, e aí tem a forma de tirar, ela precisa tirar um tempo, ela precisa de colocar uma equipe para fazer a análise dos dados. É claro que se tivesse um portal, seria melhor o web service. Mas muita atenção, porque a gente tem notado que as demandas e às vezes chega da seguinte forma, no mês que vai fazer a apuração. Aí o contratador fica louco, fala assim, olha, como é que eu vou apurar se eu não tenho documento nenhum, que eu perdi todos ali nele ou na própria empresa? Então, um olhar também assim, de proteção desses dados que a gente falou. Eu queria só trazer de novo esse caso, porque tem crescido essa perda de dados dos XMLs, entendeu? Então é importante. Importantíssimo isso, investimentos em backup. Melhor do que você ter um monte de sistemas aleatórios aí, né? As empresas de contabilidade, o pequeno contador, qualquer pessoa que trabalha com contabilidade precisa. A gente é responsável, isso é muito importante, pela guarda. Como a gente era responsável pela guarda dos documentos físicos, a gente é responsável pela guarda de documentos digitais. E aí, orientar também aos clientes. Porque não adianta nada, às vezes o contador tem lá o seu backup em nuvem, backup em local, backup, e aí ele não tem, o cliente não tem esse backup e ele perde a nota. Nós somos responsáveis. O Estado não tem essa obrigação, né, Bruno? Vocês até nos fornecem, mas a verdade é que não existe uma obrigação. Então, a guarda é de responsabilidade do contador. Inclusive, isso pode, infelizmente, gerar processo aqui no CRC e o contador ser penalizado, né? Porque ele é responsável. Inclusive, pessoal, vamos lembrar, né? Se você não fez na saída do contador, na troca de contabilidade, se você não fez a entrega de todos os documentos, você também é responsável por isso. Então, vamos ter essa atenção. Então, assim, é fundamental hoje, eu vejo assim, que cada vez vocês precisam, análise de dados que vão dizer se o estabelecimento, se a contabilidade, se a empresa é um provedor de informação estratégica. Hoje o documento fiscal tem informação extremamente relevante. Igual, uma coisa que me assusta às vezes, Paulo, é que com relação aos meios de pagamento, poucas empresas utilizam aquilo ali para verificar se ela está pagando taxas alto demais naquele tipo de meio de pagamento. Se compensa, se está valendo a pena, se está sendo, né, integrado. Então, muita questão nesses aspectos. Agora, né, interessante, essa aqui é um aspecto, né, valioso, assim. Comunicação é tudo, né? Comunicação é o que faz a gente, de fato, estar aqui, né, insistindo, trocando informação. E hoje tem esse conceito de comunicação digital, né? Então, é importante ter essa perspectiva. Até, né, fica aí, né, a Receita Estadual está ainda com o Instagram também lá disponível, que coloca essas informações. E hoje você tem chatbots que os fiscos têm colocado. E eu falo assim, melhor
do que a comunicação em si é saber se o outro está entendendo. Entendeu? Então, assim, é uma maneira de fato, esclarecer, de ter novos canais. Eu falo que, assim, esse físico digital, ele prima por ser multiportas. Ele não precisa entrar só lá no guichezinho, ele não precisa só uma caixa de e-mail, ele pode ser no Instagram, ele pode ser numa rede social, porque ele é mais dinâmico, essa comunicação. Ele precisa também ter uma linguagem também adaptada a esses contextos. Entender, assim, como que está, de fato, e ter essas percepções. Como que as pessoas estão entendendo a mensagem que está chegando no físico. Pode chegar. É super importante falar do Instagram, que a gente observou, viu, Bruno, que o Instagram da Secretaria da Fazenda está muito ativo, né? E ele não é Cefaz, tá? Tem um Instagram, ele é Receita, eu vou depois, Receita Estadual. E outra questão, isso foi falado até na reunião do GT Faz, sobre um auditor, que ele falou que hoje nós temos aquele chat que a gente pode marcar, né, com um auditor, mandar a nossa dúvida e ter ali uma conversa online com o auditor. E que, infelizmente, alguns contadores estavam marcando e não comparecendo. E aí você acaba ocupando a agenda de outra pessoa, de outro contribuinte. Então, a gente queria chamar essa atenção para esse fato, né? Primeiro que existe essa ferramenta, você não precisa se deslocar à Secretaria da Fazenda, quem é aí do interior, quem está nos acompanhando, os delegados aqui, né, que atuam na parte, podem fazer esse chat. É essa comunicação digital que a gente possui hoje, além do Fale Conosco, para quem quiser ali conversar realmente, né? Tem gente que fala, eu quero conversar, eu quero estar ali, olho a olho. E é importante demais isso mesmo, assim, Paulo, porque assim, é um serviço novo, né, que aquilo que eu falei, dentro do conceito de um físico multiportas, e que você também, principalmente quem está no interior, tem disponibilidade ali de usar e, de fato, fazer valer um canal. É para isso essa questão da comunicação, porque é complexo, é uma questão que impacta no dia das empresas, e eu falo sempre, comunicação no aspecto tributário, ele está muito além, né, você fala, a gente falou de uma inteligência artificial analisando e tendo as dificuldades dela. Até porque assim, a gente não pode, aquela coisa, né, tornar uma inteligência artificial nossa bengala também. Ela amplia, ela traz outros olhares, ela concentra a informação. Mas aí tem o Luc Ferry, tem uma frase muito interessante, assim, que ele, quando acontece perguntarem para ele, né, assim, tem um livro essencial para ele, Aprendendo a Viver, não dá para perder. Aí numa palestra que ele estava colocando sobre inteligência artificial, ele colocou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ela não substituirá os seres humanos, ou não suplantará os seres humanos, porque ela não tem dois princípios básicos. Não tem liberdade nem afetividade. Então, o ser humano só prospera em liberdade e com afetividade. Então, assim, essa comunicação também na troca, no olhar, nas percepções, de fato entender, né, essa comunicação. Eu falo uma história que aconteceu comigo. E aí, só para alertar também, o chat GPT tem um corte até 2021, né? Por isso que ele tem dificuldade de falar as coisas aqui, porque ele vai poder falar o que aconteceu mês passado, o decreto que saiu, não, porque ele tem um recorte. Então ele sabe que ele tem um recorte temporal também. Mas uma coisa que eu sempre menciono, essa importância de você usar o canal de comunicação e também, mais relevante do que você fala, tá disposto a interagir para ver o que o colega entendeu. E aí a importância dos órgãos que o CRC, esses eventos, que é uma maneira de você também tentar harmonizar essas interpretações. Eu lembro de uma vez que eu estava numa das praias do nosso norte, né, lá em Itaúnas, né? E aí eu estava mais assim, né, mais novo, assim, querendo nadar e tal. Você sabe que eu nadando eu sou igual o Nemo, né? Falta um pedacinho da nadadeira e não é aquele primor para nadar, né? Aí tava assim, na época tava namorando, aí tipo assim, tava a pessoa ali na praia. E assim, infelizmente, eu caí tipo num buraco, assim. E nadava, não saía do lugar. Nadava, não saía do lugar. Eu falei assim, meu Deus, já chegou minha hora. Aí levantava a mão, assim, não nadava, só boiava. E não saía. E eu levantava. Até que na hora chegou um surfista, assim, tava nadando. Eu falei assim, não, segura aqui na prancha que eu vou. Aí fui até mais a arrebentação e fui. Aí cheguei pra pessoa e falei assim, poxa, eu gritando, acenando, falando de tudo, você não fez nada. Eu falei assim, nossa, mas eu me assustei, eu achei que você estava todo feliz nadando, hoje eu queria nadar a tarde toda. Aí, assim, comunicação é isso, assim, pra mim era o último suspiro, pra ela eu estava numa atividade física sustentável, saltar. Então, quebra essas barreiras e a possibilidade dessa comunicação digital precisa ser aprimorada nesse contexto dos físicos. Agora, é de fato isso, assim, mais do que nunca, transparência nessa relação.
nessa relação de fato, sabe uma discussão que surgiu, Paulo? Fica, quem quiser aprimorar a leitura sobre essas discussões sobre economia digital, tem um livro chamado Tributação 4.0. É um livro que conversa um pouco muito com economia digital e um pouco com reforma tributária. Vários autores, né, para se pensar. E ele coloca tem um artigo lá que põe a gente para refletir sobre uma questão de transparência ligado ao império, ele chama império dos algoritmos. O que ele fala com isso? Ele fala assim, olha, se é criado uma malha, se é criado um cruzamento, se é lançado um auto de infração sustentado em uma construção com base em mineração de dados tecnológicos, é necessário para assegurar os contribuintes e sua ampla defesa e contraditório a descrição de como essa malha foi feita. Ele não pode chegar lá e ter só disponível uma planilha, paga aquilo ali. E aí ele falou assim, isso afeta o direito mesmo à ampla defesa do contribuinte, porque ele precisa saber, você buscou esse dado de qual declaração? Você buscou essa informação de qual base de dados? O que você fez? Como que chegou esse cálculo? Então ele fala assim, nessas relações de transparência, precisa estar demonstrado até um comportamento interessante que provavelmente chegue na nossa realidade. Você viu que tem discussões hoje, já avançou um pouco, Código Tributário do Contribuinte, né, o Código de Proteção do Contribuinte, para de fato essa relação não ser uma relação também que não, isso pode ser no passado. A gente está falando assim de um fisco que deixa de ser penalista para um fisco ser colaborativo, né? Aquele fisco que, vamos dizer, numa perspectiva de Foucault lá, vigiar e punir, isso está morto, entendeu? Assim, ele também não fomenta a economia, quando ele é pesado e olha só como um olhar do infrator, quando ele olha a exceção como regra. Então, assim, essa transparência é entender essa relação também. Então, assim, eu achei interessante que já as defesas surgindo nesse aspecto. Como é que eu vou fazer um lançamento ou fazer uma malha se eu não detalho a base dela? Só para você ter uma ideia, quando a gente pensou nas discussões lá do módulo de apuração do comitê gestor, é que cada dado, seja no XML na nota ou no cálculo de apuração, explique de onde vem a base de dados. Porque você acha que você vai, naquele primeiro momento, você não vai de fato querer atestar que o IBS foi calculado certinho? Porque, não, uma coisa é o fisco falar que vai calcular para você, outra coisa é você ter certeza que o cálculo está correto, entendeu? E outra coisa é a gente demonstrar isso também para o nosso cliente, Sim. Porque o cliente vai querer entender, não, Paulo, peraí, calma, como é que é esse cálculo aí? Destrincha para mim. O que é ICMS? O cliente vai... Até a gente também ter essa mudança, falar assim, não tem mais o ICMS, não tem mais o ISS, não tem mais... Então, até isso a gente vai ser uma luta, né? Mas essa questão da transparência é essencial. Bruno, teve um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. A pessoa botou, a Luciana, ela botou assim, por que somos obrigados à guarda do XML? Isso é obrigação da empresa. Você está certíssima, Luciana. Quando eu falo que a gente é obrigado a guardar documentos, não é XML. O XML é obrigação da empresa. A nossa obrigação é ter a guarda da apuração, é ter a guarda desses controles, as nossas obrigações, né? Do trabalho efetivamente executado na contabilidade. E eu sei que tem empresas de contabilidade até isso passando para a empresa, pelo contrato. Eles têm contratualmente, faz a apuração, transfere para a empresa e fala, olha, essa é a sua responsabilidade, você é obrigado a guardar. Isso é questão contratual, né? Mas o XML não é nossa obrigação. O que o Bruno estava falando é que, às vezes, a empresa fica sem acesso às informações e aí o contador já tem, porque tem aqueles... programas que fazem a baixa dos arquivos, então a gente usa isso. E na prática também, Paulo, é o contador que vai em contato com o fisco. Por mais que seja responsabilidade da empresa, é ele que interage, é ele que manda a mensagem, é ele que tenta recuperar, por quê? Ele precisa fazer o cálculo, sem estar essas questões, né, acabam afetando mesmo, assim, né? Então, assim, e aí, melhorando um pouquinho essas discussões, né? Olha como é que a gente vive uma expectativa de transição. Alguns estados mudaram a legislação dispensando a guarda. Mas por que fizeram isso? Porque já são estados que já confiam na recepção da sua base de dados. Geralmente estados autorizadores, geralmente estados que entenderam que lá naquele momento inicial
tinha aquela desconfiança. Será que eu vou conseguir guardar? Será que tá? Deixa aí ele com a base. Lembra? Não tinha? Guarda aí o DANF também. Isso foi rompido. Então, assim, são coisas também que precisam ter essa crítica. Hoje, a administração tributária ainda quer a guarda lá no contribuinte, ou ela assegura que ela tem todos os dados nas suas informações. Lembrando que hoje até tem discussões se você não pode autorizar uma nota por causa de um problema que acontece muito, Paulo. Assim, não é raro e também acontece demais. É o seguinte, o contribuinte, ele tenta autorizar uma nota, exemplo agora do NCM, tenta autorizar, ele está usando o NCM já excluído e é rejeitado. Ele não passa essa informação, ele guarda o XML ali, não está na base do fisco, olha a situação. Se está rejeitado, não está na base do fisco, só está com ele. Ele pega aquele XML que foi rejeitado, entrega, ou a contabilidade busca, e ela calcula o imposto em cima de uma nota rejeitada, que não tem valor, e também depois escritura ela na FD. E aí, em razão de um número crescente, quando alguns fiscos começaram a apurar as notas rejeitadas dentro da escrituração e no cálculo do imposto, o que ela começou a fazer? Aceitar notas, isso não está ainda vigente, mas tem uma discussão nesse sentido de começar a aceitar as notas que são rejeitadas para quando ele declara a ser consideradas para o cálculo do imposto. Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte, nessa perspectiva. Então, tem situações que não está nem na base do fisco, mas entender que para absorver, e até para o cálculo do imposto mesmo, alguns estados passam a aceitar aquela nota rejeitada. Então, muita atenção que tem empresas que escrituram notas que estão rejeitadas, e aí ela não tem valor. Aí ele quer salvar da questão tributária, né, para que ele cumprir a obrigação tributária, mas a obrigação acessória ali da nota, ela não tem validade, isso pode gerar também, a maioria dos sistemas hoje, eles já conseguem também conversar com o fisco, olha, essa nota não tá, ela está rejeitada, né, mas assim, a gente tem, nem sempre isso está funcionando 100%, tá, Bruno? Não, é importante ter essa discussão. Também é bom, assim, eu acho que é importante quando os órgãos aí, tipo GTFI, às vezes pode solicitar, hoje que tem acontecido muito, mudanças de legislação ou justificativa para aceitar as rejeitadas. É o quê? Solicitar ao fisco que faça também uma estatística. Quanto que está a estatística dessas rejeitadas aqui? É um número grande? Agora pediram lá uma coisa que vão usar. Quantas pessoas não estão cumprindo o prazo de 45 dias na registro de prestação de desacordo? Então aí pode haver. Sabe uma coisa que a estatística que embasou a decisão de acabar com o CTE de anulação foi o quê? Quando viu que apenas 10% das empresas Brasil todo cumpriam adequadamente o CTE de anulação. Então assim, vão criar só um evento e aí com o evento ele pode fazer o CTE de substituição. Então são muitas coisas que hoje e aí fica uma dica também, Paulo, o seguinte, como hoje tem um evento de registro de prestação de desacordo, ainda tem muita empresa que está fazendo aquela nota fiscal eletrônica de anulação. Não é para fazer mais, aquilo não tem valor mais. A partir de final de janeiro de 2024, nem consegue, mas até hoje ele consegue. Então, quando for olhar os relatórios, ainda tem muitas empresas que fazem a nota fiscal eletrônica de anulação de frete de transporte. Isso não tem valor mais, é o evento. Então, assim, a transparência é fundamental hoje, né, para essas relações hoje mesmo de compras públicas, né, isso mais ser utilizado. Essa questão que eu falei, dos cálculos de apuração para a reforma tributária, numa questão também não é um ato de transparência na relação com o contribuinte quando a gerência de fiscalização coloca o seu planejamento, entendeu? Então, assim, se você nem se atenta a isso, né, então que gestão que você está levando para o seu negócio, né? Então, essa relação de transparência é, de fato, promover essa conformidade, né? Então, passa por isso. Então, a gente entra, né, agora na reta final, para a gente encerrar aí essa conversa de hoje, mas agora eu quero trazer uma questão, é que, de fato, esse fisco digital hoje, ele tenta promover, ou ele terá que promover ainda mais a participação dos cidadãos, né? Essa participação hoje, né, discutindo, se tem uma questão no IBS do imposto verde, você não tem que discutir o que ele de fato impacta nessas políticas de sustentabilidade? Se a pauta ESG é questão,
que o cidadão tem que tratar nas questões que são ligadas aos impactos tributários, né? ESG, lá, meio ambiente, a questão de governança social. Então, assim, hoje os fóruns de participação dos cidadãos vão vir mais presentes. Mas aí pode ter as suas representações, né? Aí você engloba aí os coletivos aí com o GT Faz também participa. Mas, assim, hoje, participação do cidadão. Não discutir a questão da cesta básica nacional, entendeu? Já impacta muito, igual você tem ideia. Só para você colocar as questões da dificuldade de se fazer uma cesta básica nacional. Nós entramos com os maiores varejistas em contato, quisemos fazer. Segundo vocês, aquilo que a gente falou de interação, segundo vocês, quais são os produtos mais focados na cesta básica nacional? Primeiro, eles fizeram uma coisa utilizando a inteligência artificial. Entraram nas legislações de todos os estados do Brasil e viram o que legislativamente é cesta básica para aqueles estados. E aí depois começaram a ver que tem coisas que aí você vai naquela música, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? Então, assim, esse mínimo existencial é só comida? Entendeu? Então, assim, aí vem, porque mesmo nessa questão da cesta básica, só para você ter uma ideia, em determinado estado, não vou falar qual, moto é cesta básica. Mas a cesta básica é necessário para ele andar? Aí tem outros estados que colocam assim, vinho é alimento. É alimento ou não? São discussões que estão sendo colocadas. Se a sociedade não está envolvida nisso, e aí eu falo assim, vou dar um incentivo focado em empresas que diminuírem a pegada de carbono. Mas o que de fato vem para o aspecto da participação dos cidadãos? Então, assim, o cashback, infelizmente, o cashback ele está perdendo efeito quando você zera a alíquota, que aí você mantém aquela questão, poxa, eu não devolvo o imposto para quem de fato precisa. Quem de fato pode comprar, ele mantém essas isenções. É necessário? E essa cesta básica reduzida? Então, assim, como de fato os cidadãos podem praticar. Você tem hoje uma participação, você tem a nota premiada capixaba. Ela pode ser rediscutida com, de fato, os conselhos de quem trabalha na assistência social? Né? Aqui, essas questões vão vir. E, assim, o triste que a gente vê, assim, as questões são colocadas, tem muitos comentários, mas, de fato, pressão social mesmo, claro que tem toda a complexidade tributária ali, mas você ainda vê poucos grupos ainda olhando o que isso pode representar para os nossos futuros, quando aumentam-se as exceções. E para quais grupos conseguem essas exceções, né? Então, assim, são... E aí a questão dos fundos mesmo, né? Eu acho que não poderia ser promovida uma discussão sobre os fundos que estão sendo criados, se eles de fato transcenderam aquela região ou mantiveram ela na dependência. Eu acho que, assim, tem um papel aí como nação, a gente precisa conversar, assim, esse fundo está aumentando, mas esse custo, né? A questão hoje, né? Os juros da dívida, ele está se sustentando ou não? E é claro, isso passa por educação financeira, participação dos órgãos, aquilo que a gente falou, passa por cultura. A nossa cultura é uma cultura que questiona ou não, entendeu? Então, assim, é algo que tem que, pelo menos, ser provocado. Vai lá, mano. O Alexandre Silva está até levantando essa provocação. Ele está perguntando quais as atitudes e escolhas como cidadão digital você pode colocar em prática imediatamente, né? Você ser um cidadão digital participativo. A gente tem que ter cuidado com o que isso quer dizer com cidadão digital, né? Mas a gente está aqui, a gente está falando de fisco digital e a gente também tem o cidadão que ele é digital, mas ele também precisa não só ficar ali no digital, no Instagram, na resposta da raiva, né? Eu estava ali, esses dias eu estava lendo alguns comentários que as pessoas faziam no site da Receita Federal. Quando para, eu entro lá para verificar se tem a notícia que parou o ECAC. Parou o ECAC, todo mundo eu entro no Instagram. Aí é a raiva, né? É o cidadão no ódio ali comentando. Isso não é participação de cidadão digital. Isso, né? Eu acho que, assim, uma das questões é resgatar. A gente vai ter um finalzinho que vai conversar com isso, mas, assim, resgatar esse sentido de cidadania. E o que você colocou é muito importante. Eu sou só esse ativista digital, mas também não reflito sobre os impactos da minha vida cotidiana, na minha cidade, dos custos. Interessante, assim, que eu estava dando até com meu filho essa semana, a gente foi fazer o passeio lá, né, lá do aquaviário.
Aí ele viu o valor de uma pracinha, né? Aí ele falou assim, mas esse valor tá assim. Então, assim, ele é mais pão duro do que eu. Então, então ele logo chamou a atenção. Então, assim, eu acho que é ir fomentar esses ambientes que nós abandonamos, os ambientes coletivos de existência. Porque uma discussão que existe hoje, Paulo, é exato. Essa falta de empatia digital é de fato pela ausência do olhar do outro? Porque eu estou aqui com o Silvio, estou aqui com você, tem todo um ambiente de respeito. Mas assim, aí será que você faz um comentário, eu já venho ali colocar essa situação, né? E aí tem uma frase assim, a gente tem que sair um pouco desse só espetáculo, né? Tem um pensador que fala assim, hoje a gente... esse papel da política hoje precisa ser repensado como sociedade. Não estou falando do papel dos nossos representantes, mas como nosso, de cobrança. Aí facilita, você tem um papel de cobrar, de estar lá perto, ver as audiências públicas. Mas, de fato, está havendo essa troca, ou está havendo a sua pressão, né, que ele fala assim, cuidado quando a política vira uma carnavalização, que tudo é espetáculo, ou carnavalização, que só os grupos engolindo e não tem. Então, assim, é uma reflexão importante que tem que colocar e para cobrar mesmo, para cobrar esse papel de transparência, de participação, eu acho que a gente tem um dever. Eu fico, assim, participando mais perto, né, fui no Congresso, fui em algumas questões, é assustador, assim, as pessoas não estarem mais se envolvendo com isso, assim, eu acho que é o nosso futuro, é o futuro dos filhos e é o futuro, assim, da nação, porque... de fato, é uma das últimas chances que a gente tem de esperança de ver esse cenário mudar, né? O anacronismo está aí, não dá para ficar mais nele. E, Alexandre, sobre esse que o Bruno está falando de participação, né? Eu convoco os contadores. A gente hoje tem a Associação dos Contadores de Vitória, que é a ACV, que tem reuniões a cada 15 dias, quinta-feiras online. De vez em quando a gente promove reuniões presenciais, a gente discute, a gente tem um conselho de contabilidade, a gente tem comissões de várias frentes e também temos reuniões e temos os sindicatos, tem o SESCOM, que é o nosso sindicato de empresa, que a gente vem discutindo. Então, a gente faz uma reunião, é uma reunião online, você participa ali, você escuta, você tem uma ideia. Vamos levar isso para o GTFaz, que é o grupo, né, de trabalho, gente, hoje, importantíssimo de relação com a Secretaria da Fazenda. Vamos levar isso para o RedSim, que é um outro grupo que trata também das questões de junta comercial, Receita Federal. Então, assim, é participar. Eu sei que a gente está muito sem tempo, mas o tempo que a gente tem para ficar ali, ó, no feed, né, no Instagram, é um tempo que a gente tem para debater também. Exatamente. E assim, é aquela reflexão que coloca. Quem não participa não tem legitimidade para reclamar. Porque você não colocou sua voz ali. Você pode não ser ouvido, é outra questão. Mas quando você não participa, você não tem legitimidade para reclamar, porque você perde, né, essa questão. E aí, né, cuidado com essa questão dessa existência meramente digital, porque isso tira qualidade de vida, isso tira qualidade das relações. E uma coisa sempre colocar é o seguinte, nessa percepção, você acaba perdendo uma coisa que está colocada assim, o que a gente tem feito com o nosso tempo livre? Será que o nosso tempo livre está só resgatado e sequestrado a nossa atenção ali? O que você tem feito com o seu tempo livre? Que acha assim, eu estou à toa? Me dá o celular aí que eu vou gastar esse tempo. Mas são outras reflexões. Depois eu faço uma outra palestra sobre existência digital. Né? Não, igual, não, vai tratando. Mas então assim, né, essa última questão é, de fato, isso está aqui dentro de educação fiscal. Educação fiscal conversa com educação financeira, né, de entender a realidade. Olha, só a dica assim, o Brasil é um dos países mais ansiosos registrados no mundo. E a ansiedade gera consumo. Então, assim, o superendividamento do brasileiro, não só por desconhecimento financeiro, está ligado à ansiedade. Que a ansiedade, ela vai ser reparada com prazer, com consumo. Então, assim, hoje tem umas relações de se estudar o quanto essa ansiedade compacta no endividamento excessivo do brasileiro. Então, assim, essa conscientização tributária, que é o que nós estamos falando aqui agora, para esse sinal, o papel de cada órgão, de cada ente, né? Inclusão digital, né? Uma inclusão digital, assim, olha, que eu acho interessante, assim, ó, a gente fiz um trabalho sobre isso, assim, a inclusão digital das pessoas com deficiência nesse ambiente, né, de cyberespaço. Vou me apresentar de forma correta, né, Paulo, assim, meu nome é Bruno, eu estou na faixa dos 40 anos, sou branco, cabelo grisalho, né, uso uma prótese, né, porque a pessoa que está aí talvez tenha um contabilista que tem algum problema de audição. Às vezes tem uma pessoa também que tem algum problema visual. E a gente só pensa, né, na questão dessa inclusão só na regra geral, né? Então, assim, o que tem de audiodescrição, o que tem de libras, o que tem...
Para pensar, como talvez a sua empresa de contabilidade ou esse fisco pode ser de fato inclusivo, porque é aí que aí para de ser só o discurso e o exemplo. Né? Então, assim, essa inclusão digital está acontecendo também. Quando eu falo na nota capixaba, as pessoas também estão entendendo do impacto da sociabilidade ali dos órgãos, da importância desse gasto, entendeu? Então tem. E aqui, ó, o que a Paula promove aí, direto aí, né? Capacitação profissional, aprendizado, troca. Todos nós estamos seguindo aqui, né, nessa perspectiva. Então, assim, é esse elemento, né, fundamental de educação fiscal, que tem, os fiscos têm os seus grupos de disseminadores, tem as atividades, né, a Secretaria da Fazenda tem junto às escolas, né, então é importante porque traz esse olhar. Então, já tratamos isso daqui muito, né, a segurança de dados, criem esse olhar, seja de salvar dados, proteção, backup, é um cenário importante, né, então não dá para entender que esse fisco digital tem que ter. Hoje a gente está discutindo, né, o que é sensível, o que é dado pessoal, o que é dado de segurança e sigilo fiscal. O fisco está fazendo isso, assim. E você está fazendo? A sua empresa tem? Porque, Paulo, assim, órgãos de transferência direto solicitam. Fala assim, ó, eu posso acessar essas bases de dados? Às vezes é para instituto de pesquisa, às vezes para análise. Então, assim, muita atenção com isso. Então, a gente deixa de mensagem final, antes de entrar, Paulo, não esquece, quem comentou, depois tem um sorteio. Se não fizer. Então, assim, o que a gente está pensando aqui, é claro que a gente está pensando na transição, que a gente está provocando as discussões, e aí pensando na realidade de vocês, que eu sei que a mensagem ficou também, o que eu fiz, o que eu posso fazer, mas ela passa, assim, um fisco mais transparente, um fisco menos burocrático, um fisco menos complexo, ele tende a promover a redução da sonegação. É um ambiente... e tem uma discussão, sabe, Paulo, eu estava no evento essa semana, que era exatamente isso. O quanto, façam essa reflexão, então vamos falar um pouco mais da nossa última lá. Se essa alíquota for muito alta, o cálculo vai começar a vir. Será que é interessante eu buscar uma evasão, porque a alíquota está alta? E aí, por outro lado, por que a OCDE sugere que você utilize uma estrutura daquele split payment para fazer o pagamento? Para resgatar no ato do pagamento o tributo. Então, vão vir coisas aqui. Então, se eu simplifico, se eu de fato torno menos complexo, se eu de fato promovo, e também, não que ela deixe de existir, mas ela deixe de ser compensatória. E é um essencial para os contadores. De fato, eu melhoro o ambiente de negócio para que você foque no seu negócio, para que você foque na realidade, ou, né, o que a gente está falando aqui é eficiência, agilidade, eficiência, né? Seguindo aqui nessas perspectivas. Quase que aconteceu um acidente aí com o Paulo. Tomei um banho aqui, vocês estão assistindo, eu tô aqui no cantinho. Eu tô aqui no cantinho, me dei um banho aqui, abri uma água para Bruno, me dei um banho. Mas então, tem esses benefícios, além de outros, além do que vocês podem avaliar. E aí, só para pegar os sinais aqui, Paulo, daqui é a penúltimo. Olha, tem esse prêmio tributário, que são prêmios de boas práticas no fisco. Olha quem são os 4 finalistas. Até o canal lá estava entre os 19, entendeu? Mas aí são aqui os que ficaram os 4 selecionados. Não está em ordem de... não está em ordem de colocação, não. Então, ó, nota fiscal fácil, que já tem utilizado. O conhecido do Espírito Santo, cooperação fiscal. Sabe o que é esse contribuinte pai d'égua aqui? Que eu até, né, na época que eles estavam montando, a gente fez algumas reuniões. Isso daqui são premiações para os bons contribuintes. Vantagens para esses bons contribuintes. Paulo, que é um desafio que está colocado nas discussões da reforma, é o seguinte. Para pensar. O imposto, uma empresa que vende aqui para um estado, vamos dizer que faz a triangulação, vai para o Ceará e depois esse produto chega no destino lá em Tocantins. Então, esse tributo está sendo devido, nesse novo cenário, para Tocantins. E aí, as discussões são colocadas. Como eu incentivo ao fisco capixaba, cearense e lá de Tocantins a terem a mesma efetividade na fiscalização?
é de fato premiar em algumas situações, porque o comitê também tem financiamento próprio, os físicos que melhor atuam na fiscalização dessas empresas. Porque não vai estar mais aqui, eu não estou fiscalizando esse tributo aqui nessa empresa se ele é interestadual. Eu preciso ter a colaboração de fato desses 3 entes para que o comitê possa de fato devolver o tributo, compensar se é correto, né, se de fato tem aquele pagamento. Então, assim, essas situações. E o contribuinte PAIDEC já é nesse sentido, premiar os bons contribuintes, com desconto, com vantagem de atendimento, com uma série de bonificação nesse sentido. Aqui, ó, inteligência artificial, ó, identificação de produto. Então, são 4 produtos que a gente está seguindo aí. Né? Então, tem esses impactos. Vem a questão, Paula já está... Segura um pouquinho, que é a última fala do livro aqui, né? A gente falou sobre esses impactos na reforma, muita atenção, porque eu queria, né? Esse livro é o que vai ser sorteado, mas a gente refletir sobre essas 3 obras ali. Eu acho assim, para encerrar, o que a gente tem que deixar de reflexão, né, sobre esse contexto da reforma tributária, acho que tem 3 obras essenciais para você entender se ela vai, de fato, modificar o nosso dia a dia. Primeiro eu falo assim, se a gente está falando em povo, participação e a gente como sociedade, entendo que os Sertões, ele traz uma dívida, ele fala de uma dívida do Brasil com nossa sociedade, com o povo. O primeiro ato, Paulo, do Antônio Conselheiro, naquela questão de quando vira do Império para a República, é rasgar um decreto tributário para tributar os municípios ali. Então, assim, porque criavam os municípios, né? Então, assim, aquele momento ali, o Brasil teve uma vergonhosa atitude com o seu povo. Então, assim, de fato, a gente tem um momento também, para quem empreende, né? A Cecília Meirelles falava lá no Romanceiro da Inconfidência, que se você andar por Ouro Preto, as pedras clamam por liberdade. Porque, assim, aquela teoria liberal, aqueles empresários, aqueles pensadores, queriam, de fato, um Brasil liberal que perdeu o rumo, muitas das vezes, ali, nas questões, né, dessa administração. E, por outro lado, essa questão do Estado, né, que o Faoro vai falar, que, infelizmente, no Brasil, desde que se esteve aqui, tem um antagonismo entre povo e administração pública, sociedade e administração pública. Então, assim, eu falo assim que a reforma tributária é a oportunidade da gente reconciliar esse passado com o futuro para as nossas gerações, né, que Cecília Meirelles encerra ali com o tempo até as pedras mudam, e aí você vai deixar essa mudança para que ponto, né? Que ponto você vai tratar? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um estofo também para entender não só o técnico, nem só o político, mas o social da reforma. Entender, assim, que a gente tem, seja uma parte liberal, uma parte empreendedora, uma parte povo, uma parte da administração pública também que tem que ser revista nesse compromisso que a gente tem aí de levar informação para vocês, conversar. E é isso, Paulo. Agora eu deixo com você, entendeu? Eu brinco aqui, ó. Essa hora aqui é a hora do print. Essa aqui é a hora do print. A hora que o Bruno põe um livro na tela, eu falo, é a hora do print e tem que dar uma lida, tem que ler, realmente. Deixa eu dar chegar um pouquinho para cá. Temos umas perguntas aqui. Primeiro, o pessoal elogiando muito o evento, tá? O Marcos falando que você fala muito bem. O pessoal tá falando, Bruno se expressa muito bem, é muito bom esse tipo de evento. A Tatiana também, adorando os tópicos. O Alexandre falando que estava precisando muito desse assunto, né, da gente falar. E o Alexandre também fala sobre essa questão da inclusão digital. Eu acho, Alexandre, essa é uma questão social desse país. Se a gente for pegar nessa questão social, a gente pegando ali o primeiro livro dos Sertões, a gente tem uma questão social preocupante na questão da inclusão digital, mas a gente também tem uma outra parte de inclusão digital agora, desses avanços, né? Que eu brinco, a gente tem uma palestra que a gente fez até agora o Dado Schneider fala, bem na minha vez, quer dizer, bem na minha vez a gente fez esse pulo para a inclusão digital, e essa é a nossa sensação, assim, a inclusão digital nossa é diária, a gente todo dia tem que tá trabalhando, e não adianta ficar perguntando para o filho assim, como é que faz o Reels? Como é que a gente tem que tentar, né? Isso. Mas como é que eu uso o outro? Como que a gente aplica a inteligência artificial nas nossas empresas de contabilidade? Todos os dias, a gente já está aplicando, né, Bruno? E o importante hoje é isso que a gente estava aqui. Mais relevante do que as respostas que a gente trabalhou aqui são as perguntas. Né? De fato, é entender assim, igual, se a gente quer falar na inclusão digital, na sua empresa, o que é dificuldade para as pessoas?
O que de fato, às vezes você está travado aí para perguntar, às vezes você tem essa promoção, poxa, eu não sabia que, foi um trabalho que a gente fez ali na universidade mesmo, que é o quanto das pessoas deixaram de estudar durante a pandemia e não foi pensado muito claramente nelas, porque elas tinham dificuldade auditiva, tinham dificuldade de enxergar e não tinha autodescrição. Você para pensar, você está ali vendo uma tela e as pessoas não só se preocupam com quem está te enxergando, quem está escrevendo. Então, assim, de fato, primeiro acolher, porque a gente não tem resposta para tudo, e, de fato, procurar soluções. E aí isso vale para a vida, para o trabalho e para as questões tributárias. Bruno, não no chat, mas me mandaram aqui. O Estado hoje tem um grupo que trabalha na simplificação. Está num grupo aqui de contabilidade. Hoje existe um grupo na Cefaz que se preocupa com isso, como a gente vai simplificar e se o único local realmente que a gente pode mandar sugestões é o GTFaz ou existem outros meios? Sim, existem, assim, aqui na Secretaria da Fazenda existem essas discussões para a realidade que são levadas para o fisco, aí chega pelo GTFaz, e tem os grupos nacionais mesmo, tem o GT de simplificação, que aí você, de fato, entende o que é necessário ou não, e nesse momento, assim, está vindo até propostas legislativas ditando a regra de você, é necessário. O que você está falando impacta financeiramente? O que você está fazendo é mais uma regra para o Simples Nacional? Então, assim, simplificação é pauta e, assim, você pode talvez estar entrando aqui um canal pelo Espírito Santo, isso vai ecoar fora. Tem os canais do Encate, tem a página também que você pode levar uma sugestão. Então, assim, hoje o que se coloca é essa abertura para, de fato, simplificar a vida das pessoas. E, mais do que nunca, é o momento. Porque não deixa passar para falar assim, já está promulgada, já está isso, já tem essa obrigação, porque aí fica, né, perde-se o momento. Perfeito, vamos fazer o sorteio. Vamos fazer esse sorteio, né? Espera aí, deixa eu ver se o pessoal vai fazer, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal elogiando, te dando parabéns, Bruno. Bruno é demais mesmo, né, gente? Juízo no feriado aí, gente. Cuidado. Vamos estudar um pouquinho a legislação e a gente segue, né, lá no canal e tal. Você tem sugestão, Bruno, para acompanhar a reforma tributária? Hoje, assim, a gente fica... Tá muito... a gente acompanha, claro, o CFC, tá? A gente está publicando muita coisa, o próprio Felipe Guerra, que é o nosso representante lá, tem publicado. Mas existem outros canais para publicar e acompanhar isso? Canais essenciais. Vocês têm os próprios, né, os corporativos, mas não dá para não pelo menos dar uma passada de olho, ainda que seja, não é para acelerar a vida, só acelera o vídeo, né? O canal lá do Senado, porque tem muitas discussões que uma coisa é o que sai final na mídia, mas muitas questões ali de questionamentos, críticas, provocações, eles têm, até o representante do Encate foi, dos entes, então assim, eu acho que a página, o canal do YouTube do Senado é interessante, você perder um tempinho ali para isso. A página também tem, assim, fora aqui os fóruns do Estado, né? Mas você tem a página do Concefaz, porque de fato as questões que são pautadas. A página do Encate também fica de solução. E entra lá na minha página também, que a gente sempre coloca alguma coisa. E a página do Bruno. Bruno, vamos lá. Pode mandar, fala do número 1 ao 79. 1 ao 79, o número aí 49. 49, Grazi, manda aí quem é o 49. Ela vai pegar lá aqui no sorteador, vai botar lá, pessoal, 49. Vamos esperar um pouquinho. Gente, a página do Bruno. Bruno, fala aí um pouquinho da sua página. O canal ali, tem um canal no YouTube, que é o Nada Óbvio, tem o link ali, joguem Nada Óbvio, Bruno. Então, assim, eu tô com uma série lá só de reforma tributária, além das séries, né, que às vezes a Paula me dá ótimas dicas ali de livros, de filmes, e a gente a gente vai falando, mas assim, tem uma série específica, esses dias vai sair também uma coisa sobre split payment, até para aquilo que eu falei, a preparação para nossa última agora, né? Mônica, vou falar aqui. Fala aí. Mônica Soares Silva dos Santos, que ganhou o livro aí, do livro do Bruno. Isso, parabéns aí, Mônica, o livro do Manual de Administração Tributária, acho que você vai gostar muito. Compartilha, divide e manda o endereço depois para a Paula, ou conversa aqui com a Paula, que eu vou deixar o livro aqui no CRC para você buscar, beleza? Mas assim, eu acho, Paula, então assim, ali tem vindo algumas discussões de fato importantes para já preparar para a nossa próxima, né? Encerrando esse ano, que é necessário descansar, né, Paulo? A gente fez dezembro, descansem também, mas aí já falar um pouco sobre split payment, entrar mais nas partes. Nós fizemos essa construção, documentos, meios de pagamentos, hoje fisco, e depois a parte operacional
da reforma. O que vem, o que é interessante entender, o que é forma de se planejar. Então, assim, ali eu vou falar provavelmente do Split PM, que é a grande inovação, é uma discussão. Vocês podem discutir assim, poxa, até as maiores emendas estavam no Split. Então é importante, assim, acompanhar aí nesses dias e não deixe. É que dia mesmo, Paula, a nossa próxima parte? Dia 23/11, dia 23/11, nós vamos ter o nosso encontro aqui com o Bruno para conversar sobre reforma tributária. Então, quem quiser, já entra lá no canal Nada Óbvio, já vai olhando, já vai estar pronto as perguntas. Vamos falar, tem um aspecto muito dos documentos, da tecnologia, nós vamos falar de fato o que vem de operacional e o que já teve, esperamos chegar lá no dia 23 com ela já votada. Então aí já temos direito posto. Perfeito, então, Bruno, acho que é isso, né? Queria muito agradecer a todos, queria agradecer a presença do Bruno aqui, agradecer a nossa parceria com a Secretaria da Fazenda, né, o nosso secretário, Benício, que está desenvolvendo aí um grande trabalho e tem aberto as portas muito para todos, não só para o Conselho de Contabilidade, a gente observa, né, mas pelo GTFAS, mais uma vez a gente falando muito aqui de GTFAS, que é um grupo. É isso que é importante. O GTFAS é um grupo que contém vários sindicatos e várias associações. E aí a gente quer agradecer essa parceria e principalmente agradecer a aula que a gente tem toda vez que a gente encontra com o Bruno. Bruno, muito obrigada. Um abraço a todos e até a próxima.